Imaginers! A gente tá aqui novamente com uma convidada muito especial. Então já vamos nos anunciar. Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Thaísa. E nós somos o Imagina Juntas! Bem-vinda! Tô muito animada! Seja muito bem-vinda. A gente já conhece, né, amiga? A gente não está conhecendo aqui na mesa de podcast a Thaísa. É a nossa Sim. convidada hoje, junto com o Bold. Tô muito animada para esse episódio. Gente, você que está nos assistindo, está vendo, a nossa mesa está belíssima. Tem vários aqui, ó, vários bold snacks para vocês verem. Muito maravilhoso. Ó, o barulhinho, ó, o barulhinho. Colorido, delicioso. Esse episódio tá muito especial, a gente tá muito feliz. E muito feliz de receber você aqui, Thaísa. Gente, eu tô tão animada. Meu primeiro podcast com fone. E aí, o que você tá achando de se ouvir no fone? Eu tô um pouco metida. Ah, sabe? sim, Tô achando sim. ótimo. Enjoada, sim. né? Uhum. Não, e assim, é Enjoada. o momento de fazer todas as falas que você sempre sonhou em ser um corte, mas que você não faria sozinha em casa, e vai fazer assim, não, porque eu acho, nananana, e aí vai ter vários cortes bem profissional, Vai ser podcaster. Muito bom, porque eu não preciso agora comprar um microfone e gravar em Isso. casa sozinha, fingindo que eu tô gravando um podcast. Exatamente, é um podcast Ótimo, de então verdade. vamos, gente. Qualquer É coisa no isso. final, eu faço umas frasezinhas aqui. Isso, Você grava, porque aí isso. eu faço o corte. É Eu finjo que isso. falei no podcast. Isso. E falou no podcast, não, Não, é fingindo, falei. falou, Tá bom. entendeu? Falou mesmo, tá gravado? Falou. É bom que daí você olha pro horizonte e fala assim... Teve aquele dia... E aí, sabe, você não olha pra câmera nem nada. É. Você só olha pro nada e lembra de um dia que E aconteceu eu gosto algo. quando tem esses cortes sozinhos que faz um... Isso sozinha. Tipo assim, ninguém fez pergunta pra você, tipo... E aí, geralmente, como não tem a pessoa que faz a pergunta, aí a pessoa faz uma reação e repete a pergunta. Tipo assim, Balança a cabeça, né? quando foi mesmo a primeira vez... Que ódio! Que ódio! Ai, gente, uma vez... Ai. Eu falei sobre isso, né? Aham, Sobre esses sim. cortes e tal. E aí, a comunidade, né? A galera que me segue começou a mandar muito link de muito desses vídeos, Eu amo. assim. Eu sou obcecada. Na sala de casa, a galera sala de casa, assim. E tem uns que, assim, a pessoa tá no sofá e tá na mesa de centro com o microfone. Ninguém passa uma hora gravando assim, sabe? Às vezes não tá nem ligado, não E- tem nem o fio e- no microfone. Sim, não, gente, sério, bom demais. Mas Tá vendo? então, A gente queria tanto o ano do podcast, entendeu? Tá, ó, tome, É verdade, entendeu? é verdade. Isso. Poxa vida. Bom, a gente vai falar sobre rotina hoje. Porque agora, Sim. finalmente, acabou o carnaval. Começou o ano. Eu não aguentava mais carnaval. Eu estou me divertindo de carnaval desde novembro do ano passado. Minha amiga está exaurida. Eu estou assim, não dá mais pra mim carnaval. Eu sou uma nova mulher agora, tá? Eu tô voltando, ó, do interior, entendeu? Tava final de semana, low profile, Amiga, estava recuperando energia. Tá? Eu Reconectando, reenergizando. reenergizando. Desconectando para reconectar. Isso, exatamente. 100%. Mas não, eu te conheço, amiga. Amiga, eu te amo muito. E eu digo isso de todo o meu coração. Não é agora Amiga- que acabou os meus carnavais, Amiga, né? com todo respeito, não acabou, não. Tá bom, tá bom. Tá bom? Mas eu quero muito, a gente já falou sobre isso aqui, a gente tem falado muito sobre, nessa temporada, saúde, autocuidado. A gente conversou muito sobre saúde mental no último episódio. Sim. Saúde física também. Saúde física, né? A gente comentou muito sobre voltar a ter, tipo, um cuidado com o corpo, não é que pela estética, mas assim, se sentir bem com o corpo, começar a preparar esse corpo pra envelhecer, porque agora já... Total. A gente já não tem mais 21 aninhos aqui, né? E estamos nesse processo. E hoje a gente vai falar sobre algo que compõe tudo que a gente tem falado, que é rotina. Uhum. Porque E se não importância da tiver... rotina, né? Porque se não tiver, cara, Uhum. Não dá conta de fazer as Não tarefas vai, né? todas. não vai. Eu aposto que você voltou desse seu carnaval morta, moída. Sim, sim, sim. E você... Eu, por exemplo, saio um final de semana... Se eu sair um dia, gente, eu demoro 3 pra recuperar. Então, eu prefiro Total, não sair eu- às vezes. Exatamente. E sabe que rolou pra mim? Que eu tava tão tentando essa rotina que ter passado 6 dias de carnaval bagunçou minha rotina. Eu comecei a ficar meio irritada de que eu Ai, eu tinha sou saído assim. da rotina. Uhum. Porque meu corpo tá sentindo falta do treino, de comer as coisas que eu tava comendo. De realmente poder ter um sono equilibrado, né? Eu acho que o sono... A É. gente esquece de falar do sono quando a gente fala de rotina. Exatamente. Né? E aí
foi onde eu percebi que realmente Uhum. algumas coisas estão mudando em mim. Ju, mas olha só, isso é muito normal. Porque quando você fala de uma criança, seu filho tem rotina. Tem rotina. Ele tem a hora de acordar, a hora de dormir, Sim. ele tem aquelas tantas horas de sono, ele tem aquela alimentação, aquele horário do colégio. Tira essa criança dessa rotina. O que Exatamente. acontece? Fica 100% irritada. Caos, chora. caos. Sim. E a mesma coisa É. acontece com a gente. Só que não necessariamente a gente fica chorando, esperneando, mas eu brinco que às vezes sim. Porque, assim, ansiedade, estresse, eu fico também, agoniada, mal-estar, cansada. Sim. Fico com cansaço, um cansaço do além, que eu não consigo explicar. Mas é a falta de rotina, É a falta mesma de coisa. rotina, é quebrar. E aí chegou da metade do carnaval pra frente, eu já não tava tão animada, porque eu tinha quebrado a coisa da minha rotina. Então, a minha disposição, que hoje vem muito da rotina, de treino, de dormir e tal, já não tava igual. Nossa. Uhum. Bom, a gente já começou falando. A gente não apresentou a Thaís. A gente Esse tem que eu ia começar. falar. Vamos começar lá. do começo. Então, isso aqui foi só um chorinho do que vai ser esse episódio. É só um geralzinho, só pra vocês Isso, sentirem, só pra vocês sentirem aqui, o que ó. vem por aí. O que vem por aí. Né, como sempre, né? Então vamos lá, Thaísa, para começar, né? Eu queria que você contasse um pouco o que você faz, quem você é, porque você Aquele momento de frente. momento de frente com a Thaísa, pra gente poder saber um pouquinho mais de você, né? Quem não te conhece ainda. Bom, eu sou nutricionista, eu sou influenciadora digital, encanadora também nas horas vagas, se a gente precisar. Eu falo que eu faço um pouco de tudo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre vida saudável, tem receitas, tem dicas diversas pra gente ter uma rotina saudável, né? Eu boto muito vlog. Uhum. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade realmente de falar, cara, mas como é que eu consigo dar conta? Como é que eu consigo organizar? As pessoas pensam que rotina é uma Sim. coisa só pra blogueira, pra influenciadora, né? É. Aham. Então, eu acho que eu tento trazer muito isso nas minhas redes sociais, de que é possível, de que é fácil. Tento trazer muito conhecimento sobre os alimentos, porque a gente estava até falando aqui antes de começar, né? Precisava ter no colégio uma educação básica sobre alimentação, Sim. Total. sobre educação financeira, sobre saúde mental, inteligência emocional. Eu acho que isso falta. Uhum. Eu sempre costumo falar que a gente não precisa ser um nutricionista, mas a gente precisa saber o mínimo básico, porque a gente tem um corpo, a gente se alimenta todos os dias. Sim. E um exemplo maravilhoso que me falaram esses dias é assim: a gente não precisa ser o técnico da lavadora que sabe ligar os fios lá dentro, que sabe consertar, mas a gente precisa saber ligar, o lugar certo de botar o sabão, Exatamente. como não Sim. estragar a roupa. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa entender, isso é essencial, até pra não fazer um monte de besteiras. Uhum. E bom, é isso. Eu trabalho atendendo e com redes sociais muito. E como foi a sua jornada para virar nutricionista? O que te interessava? Quem era a pequena Thaísa antes de virar a nutricionista e influenciadora? Eu não tenho uma história emocionante pra te contar. Tipo, nossa, eu sempre quis, isso era a minha vida. Não, pelo contrário, é um pouco engraçada essa história. Por quê? Eu não fazia ideia do que eu queria. E assim, eu não fazia ideia se eu queria exatas, se eu queria humanas. Se eu queria... Ah, era tipo assim, de áreas. Tudo. Não, eu não Geral, fazia assim. ideia. Não era que assim, o que eu vou fazer na área da saúde? Não, e eu tinha várias amigas que sempre quiseram. Eu sempre quis direito. Eu vou ser médica, eu vou ser isso. E eu ficava assim, Jesus amado, ferrou. E eu acho que a pressão de você com 17 anos, que eu terminei o colégio com 17 anos, Uhum. né? Uhum. Escolher o que você quer pra sua vida inteira, a gente pensa assim, é um caminho sem volta. Então, é a Sim. decisão que eu vou Sim. tomar e se eu me arrepender depois. A gente Aham. não pensa que pode voltar atrás, né? Sim. E eu não sabia. Aí eu fiz as provas de faculdade pública. E Uhum. você faz a prova e depois você escolhe o que você quer, né? As opções. Com a pontuação lá. Aí eu fiz as provas sem saber o que eu queria. E uma delas tinha uma menina na fila junto comigo. E ela me perguntou, Thaís, o que você quer fazer? Aí gente, eu não lembro a cor do cabelo dela. Eu não lembro o nome, eu não sei quem é essa pessoa. Uhum. O que você quer fazer? Eu falei assim, não sei, e você? Ela, nutrição. Porque nutrição... Ela chegou como uma entidade. Um anjo, um O anjo. desceu na terra. Nutrição é incrível, maravilhoso. Aí depois que eu fiz a prova do Enem, a prova da UERJ, eu fui colocar as opções. Aí eu tinha 3 opções pra colocar. Aí uma eu botei relações públicas ou relações internacionais. Na outra, engenharia. E na outra eu falei, pô, aquela menina falou tão bem de nutrição. Não Passar acredito. foi assim. Botei nutrição e fui. Chocada. Mas, depois que entrei na faculdade, eu fui entendendo Uhum. mais a profissão. Eu acho que, na verdade, eu só entendi de fato a profissão depois que eu formei. E na prática eu fui vendo o impacto da minha profissão na vida das pessoas. Demais. Ah, isso é bem legal. Porque a nutrição cresceu muito Uhum. nesse período. Eu acho que eu peguei ela muito no iniciozinho. Agora a gente tá vindo numa era de muitos nutricionistas, muitas pessoas falando de saúde. Eu acho que até
por conta das redes sociais, que não era tão desenvolvido, não Com tinha certeza, produção de conteúdo. com E era certeza. meio bobagem, não era? Porque é um pouco do que você falou. Porque ao mesmo tempo em que todo mundo tem um corpo e come, fala, por que eu preciso de uma pessoa dizendo que eu vou comer Sim. se eu simplesmente sento e como aqui? Eu como a mesma coisa aqui desde sempre, desde criança, e tá tudo certo. né? Eu acho que teve. Eu imaginava, por exemplo, se falasse de nutrição pra mim há 10 anos, eu acharia uma coisa meio. Ai, chique. Sabe assim, um a mais? Um a Aham. mais. Eu acho que era sabe? isso. Acho que tinha É. esse lugar de tipo. Não é pra Ai, mim. não é pra mim, uma coisa meio inacessível. Tipo assim, Também a acho. pessoa já cuidou de tudo da vida dela, agora ela vai se dedicar Sim. tipo, ter um nutricionista, Pra sabe? mim era uma coisa muito de gente muito rica. É, Que aí a pessoa, é. ela vai o quê? Ela coleciona artes e vai no nutricionista, É. sabe? E aí toma um vinho à Mas noite. o meu, Como mas se o meu fosse um dinheiro primeiro. não tão bem gasto, vamos dizer. Ou que fosse futilidade. Eu acho que as pessoas Total. achavam. Por não reconhecer a importância que tem, porque eu acho que a gente também tem avançado no papo sobre autocuidado e tal, tal, tal. A primeira vez que eu tive contato com a galera de nutrição, que na faculdade que eu comecei a fazer psicologia, a gente tinha uma parada chamada aulas pool, que era tipo um tipo de matéria que todas as... Extra? Não, era matéria da carga horária mesmo. E aí tinha um tipo de matéria que todas as escolas de saúde ali tinham que fazer juntas, para poder fazer trabalhos juntos. E aí eu caí numa dessas, que era psicologia da nutrição, nananã, com nutricionista, psicólogo se formando e nutricionista se formando. E aí eu nunca me esqueço, até já falei desse tipo de coisa aqui, que era quando uma pessoa estava, enfim, uma pessoa estava numa dieta, precisando fazer uma dieta para um pré-cirúrgico ou pós-cirúrgico, que precisa, enfim, limitar mais a comida e trocar as coisas. E tinha um problema muito grande, que era, tipo assim, a mãe ou a avó e a comida que elas preparavam. Porque quando chegava um nutricionista falando o que tinha que comer agora, era uma ofensa enorme para elas. Aí entrava a parte da psicologia, que era o quê? Entender papéis sociais das pessoas da família, Muito para legal. poder entender como fazer como trabalhar juntos para poder conseguir ter o êxito daquele paciente e tal. E aí era uma matéria sobre isso. E foi a primeira vez que eu tive tipo, contato com qualquer coisa de nutrição, mas muito relacionado com a psicologia. Mas Até eu era ir uma numa... coisa acadêmica, né? Era um até eu ir na trabalho. nutricionista mesmo, imagina. Imagina, eu formada em comunicação, jamais pensaria em alguma coisa sobre isso. Assim, a área da saúde, pra mim, era mais distante ainda, porque eu não tinha nenhum amigo da área da saúde, né? Até hoje eu tenho pouquíssimos amigos da área da saúde. A maioria é publicitário, tudo igual. Então, eu não tinha isso. Então, eu também não via ninguém fazendo. Eu não via ninguém que estivesse ou envolvido ou realmente indo atrás de um profissional, sabe? Mas a nutrição, ela mudou. Uhum. Mudou muito, porque isso eu refleti agora aqui. Se você parar pra pensar, até quando eu estava na faculdade, eu não sei se isso mudou hoje, e eu acredito que não, é muito também você aprender o que é carboidrato, o que é proteína, doença. A gente vivia, até um tempo atrás, na medicina e na nutrição da cura, do tratamento, da doença. Então, eu acho que a gente ficou tão doente com a má alimentação, com nossos problemas mentais, ansiedade, depressão, autoestima, distúrbios de imagem. Eu acho que isso teve um aumento crescente. E a nutrição, ela se transformou em dois sentidos, né? Agora a nutrição é mais a nutrição do cuidado, da prevenção. E também fala muito de por que você come o que você come. A gente agora fala muito da nutrição comportamental. Então, por exemplo, ansiedade, tô ansioso e eu como. Depois eu me sinto culpado. Tenho compulsão alimentar, tenho isso, tenho aquilo outro. Então, eu acho que hoje a nutrição deve estar, eu acho que todo profissional tem que se atualizar em relação a isso, falando de comportamento. Total. Totalmente. Então, eu faço totalmente. uma pós de neurociência do comportamento porque eu entendi que o meu maior desafio quanto nutricionista não é calcular a dieta perfeita. Porque a gente sai da faculdade, eu não sei se vocês têm isso na área de vocês, mas a gente sai com muito medo de calcular a dieta. Porque imagina, você acabou de formar, e aí você tem que saber, tá, quanto que eu vou passar de caloria, e quanto disso vai ser carboidrato, quanto vai ser proteína. Caramba, é E verdade, se eu né? passar um alimento que eu vou, sei lá, matar a pessoa, vou fazer ela passar mal, você fica com uma pressão muito grande. E esse é um grande tabu, porque a gente sai da faculdade, 5 anos, onde deveria aprender a fazer cálculo de dieta sem saber fazer cálculo de dieta. É basicamente isso. E aí, quando eu comecei a atuar, eu fui, óbvio, ganhando segurança, e eu percebi que meu maior desafio não era esse. Meu maior desafio era fazer a pessoa seguir a dieta.
Porque calcular a dieta perfeita, você pega a prática depois. Mas como é que eu vou ajudar essa pessoa, de fato, a ela mudar a vida dela? Então, Porque vai ser pelo comportamento, né? Não é só sobre a dieta ou sobre você tem que fazer isso. É uma mudança de comportamento, que é onde entra muito esse trabalho de neuropsicologia, de psicologia, do que a gente vai falar hoje, de como manter uma rotina, quais são os hacks que a gente faz. Pra mudar isso, Né? né? E você conseguir encaixar. Isso eu acho que pra mim é o mais comum, assim. O que eu mais ouvia dos meus amigos que iam, né, consultar o nutricionista, era assim: nossa, eu tenho que voltar no nutricionista e vai ser uma vergonha, eu vou tomar um esporro porque eu não fiz nada. Isso é o que eu mais ouvia dos meus segui amigos. um mês e depois botei na gaveta. Aí Não. um dia decide fazer de novo, pega aquela mesma da gaveta e faz. faz, Não, eu fui exatamente. Ai, gente, eu fiquei até com vergonha alheia, na real. Que eu fui numa hamburgueria perto da academia. E eu tava com vontade de comer hambúrguer, né? Flagra. E aí, na hamburgueria, era tipo uma hamburgueria divertida. Aham. E aí tinha lá a hashtag Chora Nutri. Eu fiquei com vergonha, tipo assim, mano, que a Nutri tá lá vivendo a vida dela, sabe? Ela não tá Ela nem não tá de fiscal aqui, E sabe? nem é um crime o que você tá fazendo Não, também. exatamente, porque você tá falando pra própria pessoa que tá comendo na sua hamburgueria que ela Não tá coma fazendo sempre. um negócio errado. Eu fiquei tipo assim. E, gente, você vai botar culpa na comida. Eu juro pra você que Que tinha a horrível. hashtag Chora Nutri na caixinha do hambúrguer. Eu falei, gente, Na caixinha? na caixinha. Eu devo ter a foto. O Eu juro quê? pra Eu você. achei que era no cardápio, achei que era o nome do hambúrguer, sabe? Chegaram na Tipo, parede. Tinha na parede. Tinha na parede. E Eu achei tinha... que era um hambúrguer, sabe? De você, eu quero o hambúrguer Chora Nutri. Que é essa horrível? Tinha na... Não, Meu gente. Deus do assim, céu, estou apavorada. Quando a gente fala de consulta, às vezes eu não quero nem passar uma dieta pra pessoa, porque não é o que ela precisa. Ela precisa aprender a comer. Sim. Chora no. Meu Deus, é Com a real. linguinha do hambúrguer pra fora. Deixa eu ver a foto. Meu Deus, o hambúrguer ainda tem uma língua. O que eu não sei o que é pior. Mas E eu fiquei muito assim, gente, que ano é hoje esse papo, sabe? Da Nutri. Parece que a Nutri é espiã que tá assim atrás. Vamos ver o que você vai comer e agora. parece que e já parte do lugar que você é burro, entendeu? Que você tá fazendo tudo errado, que você Então. precisa ter alguém ali. E que você não pode estar ali sempre. Exatamente. Porque se você tira a Exato. culpa, na verdade, você fala assim, você pode vir aqui todo dia. Porque o meu hambúrguer, ele é artesanal. Ele é Então. sem conservantes. Ele é perfeito. A sua Nutri é prova. Hashtag Nutri é prova. Aí, ó. Não. Acabou de passar para a faculdade de publicidade agora. É isso, é isso. Eu iria nessa hamburgueria. Eu tô pronta. também, eu também. Eu tô pronta pra ir nessa É hamburgueria. hamburgueria leal. Já tem até nome, já estou Tudo é pensando leal em na tudo. minha vida. Tudo é Invasão leal. leal. Nutri leal. Desafio Isso. leal. Exatamente, você tá prontíssima. E eu acho que você estava falando, né, de ter essa mudança, né, da nutrição hoje. Eu sinto isso cada vez mais claro. E eu não sei se é só por questão da internet, da gente ter mais acesso, mas também eu acho que é uma geração, até falando da galera mais nova, que eu vejo que é uma geração que cresceu assistindo coisas de como existia um boom de fast food tão grande. Eu lembro de ver, assim, quantos documentários eu lembro que tinha ali na minha adolescência, assim, sobre o cara que ia e passava um mês comendo fast food, mostrando os malefícios do fast food. Lembra. Isso era um... Rolou um boom, assim, Era um tipo de conteúdo, né, que tava sendo Teve um feito. documentário, não foi? Teve Teve. esse. E os canais ficavam fazendo coisas. Ai, a pessoa que não sei o quê. Teve o documentário que é o mais famoso, que é o cara que fica comendo, tipo, McDonald's, né? Eu lembro que Passa eu um assisti. tempão. Eu assisti E esse. depois, tipo um Discover Home and Health. Ficava tendo... É. Pegando desse tema, né? E Sim. criando coisinhas. E aí eu acho que a gente foi crescendo com isso, junto com uma questão de dismorfia corporal muito grande da nossa idade, da nossa geração, da gente ver revista. Essa mulher não está magra, aquelas dietas bizarras, né? Gente, a Britney Spears, quando ela voltou, falaram que ela estava gorda, né? Pelo amor de Deus, Sim, aquele vídeo sim. dela do blackout, é um absurdo você ver isso hoje. Então a gente cresceu com uma visão, acho que, tão errada e tão absurda sobre corpo, sobre o que é realmente alimentação, o que é comida, que eu sinto que quando a gente ficou mais velho... Sabe quando você é novo e você ouve uma música? E aí quando você é velho, você ouve de novo, você fica assim, meu Deus, essa música era uma baixaria. Aham. E eu estava dançando. Eu acho que tem um pouco isso, da gente olhar de longe e falar assim... a gente lá descendo a borquinha da garrafa, aquela música do Pinto. Pinto! E eu criancinha assim, ó, Pinto do meu pai! eu sinto um pouco... Eu sou Gente, exatamente sério. assim com comida. Eu olho assim e fico assim... Meu Deus, era tudo muito errado. Era tudo muito errado. Mas hoje também é tudo muito errado. Continua Eu tudo juro, muito Eu errado. vejo, só que errado. o errado muda. É muito né? terrorismo. E é, É muita coisa muito. errada. E aí você vê, assim, as pessoas com medo de comer fruta.
com medo de Sim. comer arroz, de comer feijão. É verdade. De Tem comer essa... abóbora. A abóbora tem muito carboidrato. Gente do céu, da onde, sabe? E aí, Só foi trocando a cara da os- coisa errada, assim, né? exato. E, né, eu acho que é uma cultura do terrorismo em tudo. Terrorismo em Total. relação ao corpo, terrorismo em relação ao alimento, né? É óbvio que eu sou nutricionista e eu entendo muito o impacto de uma vida saudável. Eu sempre vou estimular, eu sempre vou falar. Uhum. Evite determinadas coisas. Uhum. Mas eu acho que não é pra ter esse terrorismo. Uhum. Só que o problema é que tem esse terrorismo inverso, que tem uma falta de informação ou uma informação errada, que existem até alguns profissionais que passam uma informação errada e exagerada. Uhum. E tem também um pouco de você se acomodar. Porque a pessoa ela tem medo de comer fruta, mas na hora de comer um doce, ela não tem esse medo. Aham. Do, Sim. ai, será que eu como? Né? Então eu acho que também tem um certo comodismo nisso aí. Eu acho que é uma mistura de um monte de coisas. Agora, isso do corpo é engraçado, né? Porque a moda do corpo, ela foi mudando. Então, se você fosse Sim. ficar seguindo a moda do corpo, foi o que a gente falou. Eu ia estar, Sim. primeiro, siliconada. Uhum. Porque teve a época do corpo mais paniquete. Que era o meu sonho. E assim, a minha estrutura é esta daqui, ó. Então, assim, você imagina que Amiga. 1,57 de altura, Confia. nunca saía de 45 quilos e assim, ai, eu queria tanto ser uma paniquete, sabe? Você fica Não dá. frustrada. É, exatamente. Aí eu Eu- usava duas calças, a gente Eu tava botava falando, meia no sutiã. sabe? Nossa, Usar eu tinha também bojo, um pavor né? de 2 peito. sutiãs. Eu também. Então, nossa, que Passei loucura, por isso né? já Que a gente também. passou por e vendo lá Priscila Fantin, que ela era vista como cheinha, gordinha. Ela, tipo assim, Sim. gente, Bizarro, a gente bizarro. passou por um terrorismo do corpo. Diário de Bridget Jones. A Bridget Jones, ela era a... Nossa, ela era a mina fora do padrão, ela era doidinha e não sei o quê. E aí falava assim, ai, porque a Renée Zellweger teve que engordar para fazer esse papel. E foi assim, uou. Ela, 55 quilos. E aí gente, você olhava sabe? hoje, você fica assim, o quê? É. Sabe, assim, é muito surreal. Mas o que eu ia falar, que eu acho que a gente cresceu e hoje a gente tem mais essa consciência, porque a gente passou por tanta merda, que a gente olha e a gente fala assim, cara, eu não vou mais cair nisso aqui. Eu vou me cuidar, eu vou entender o que eu tô comendo, eu vou atrás, eu vou seguir uma rotina de vida que vai me ajudar a manter uma estabilidade. Eu acho que também a criação de conteúdo, de ter mais profissionais da saúde falando e tal, lógico, vai ter um monte de gente falando coisa errada, inclusive, sustentando. Mas eu acho que ter a criação de conteúdo sobre saúde facilitou o acesso das pessoas. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vendo o seu conteúdo foi, tipo assim, o primeiro acesso de ver, falar daquilo de uma forma mais leve, ou informativa. Você, né, é uma pessoa que não tem aquela forma de falar dura, rebuscada e Difícil. médica e não sei o quê. Então, né, acho que fazer esse tipo de conteúdo trouxe acessibilidade também, sabe? Trouxe leveza pra um Uhum. tema que não é fácil. Uhum. Por quê? Quando você fala de autoestima, quando você fala de corpo, de padrões, de saúde, de você tentar emagrecer e várias vezes e não conseguir, você fala de pessoas que estão sofridas, que estão frustradas, que estão insatisfeitas, ansiosas, depressivas, Uhum. que, nossa, isso limita a vida dela em vários sentidos, até uma vida social, a roupa que vai usar, né, fica o tempo inteiro tentando se esconder. Às vezes não tem uma relação, né, sexual com o marido, por exemplo, porque já não se reconhece como mulher. Eu recebo algumas mensagens muito fortes, sabe, em relação a isso. Caramba. Então a gente fala de coisas muito profundas e pessoas que estão querendo desistir, que sentem que já tentaram de tudo, mas elas tentaram errado. Uhum. Então eu sempre falei assim, quando eu fui começar meu canal no YouTube, eu pensei, super publicitária, eu fiz uma apresentação de PowerPoint pra mim. E falei, o que Perfeita. eu quero mostrar no meu canal? Uhum. Então eu sempre tentei ter uma linguagem muito simples, porque eu falei, eu quero estar perto dessa pessoa. O meu objetivo não é só ela ver. Eu quero que ela siga. Por mais que pareça simples, para aquela pessoa é uma coisa revolucionadora, que vai mudar a vida dela, que ela fica, meu Deus, sério? Então eu falei, eu tenho que falar uma linguagem fácil, por mais que eu saiba falar para um público de profissionais de uma forma rebuscada, com nomes de hormônios, etc. Eu quero falar de forma simples, que seja divertido, que seja leve. Uhum. Então, tô fazendo uma receita, o bolo desmoronou, deixa no vídeo. Aí as pessoas falam, nossa, eu adoro você, que você é desastrada que nem eu. Então Sim, vai é tornando muito as legal. coisas reais. É. Eu tô na minha rotina, gente, tô mostrando aqui eu corrida, que eu não consegui preparar nada. Parei aqui, comprei isso aqui na padoca, um pão com queijo Minas, um pão com ovo, pão fresco. Uhum. Então Foi é o que trazer deu ali e mostrar que, uma né? coisa prática. Eu brinco às vezes até assim, vou comparar
mostrar pra pessoa o que é diabetes. É você ter comido toda hora açúcar, aí seu pâncreas, que produz insulina pra pegar esse açúcar da célula e colocar dentro... Esse açúcar do sangue e colocar dentro da célula. Toda vez que você come açúcar, ele fica desesperado, trabalhando muito. Ele, comeu açúcar, vamos trabalhar pra produzir insulina e botar dentro da célula. Ou, se for excesso, pra engordar, vamos dizer assim. E aí, se você toda hora faz isso, o que acontece? Ele tem burnout. Você também, se trabalhar toda hora sem descansar, não tem burnout? Pronto. Ele também tem burnout. Então, assim, trazer essas Acabei de comparações... aprender agora, ao vivo. Ele vai parar de trabalhar, vai Muito produzir bom. menos insulina, o açúcar vai ficar no sangue. E isso é um dos tipos de diabetes, entendeu? Então, a pessoa fala, caraca, agora eu entendi. Agora eu entendi. Exatamente. Com quantos anos você aprendeu o que era diabetes? Eu, 35. 33. É isso. Então, quer dizer que você não pode comer açúcar? Não, quer dizer que, eventualmente, você vai comer, eventualmente, uma quantidade pequena. E aí, sabe, você vai ensinando umas estratégiazinhas. Ou recorre a um doce sem açúcar, Sim, por sim, exemplo. Sim. pra matar essa vontade. Que vai né? satisfazer, porque assim, é isso, a gente tem vontade, né? Tem essa vontade. E é muito. Eu acho muito triste quando a pessoa faz uma dieta restritiva que ela perde o prazer de se alimentar, o prazer de comer, Sim. sabe? Do tipo, parece que igual os terrores, do tipo, o arroz não pode mais, mas ama arroz, mas não pode mais. Fruta não pode. Tipo, sabe quando a dieta vira uma função da vida naquele lugar que a pessoa não tem mais prazer E eu em acho comer muito nunca, ruim sabe? a comida, você olhar a comida como se ela fosse um remédio, sabe? Ah, não, tem que ter tanto de carboidrato, tem que ter tanto de não sei o quê. Não, porque se eu comer mais, vai acontecer isso comigo, vai acontecer aquilo. Não, você tem que ter vontade, tem que ter prazer, tem que ser gostoso. Pra mim, a hora da comida é a hora que eu mais gosto, assim. Eu tenho um cuidado com a hora da comida, que o Neco, às vezes, ele é assim, às vezes eu só quero fazer um negócio. Eu fico assim, não, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai fazer não sei o quê, porque pra mim é um momento que me dá muito prazer. E perder isso, eu acho que é perder uma parte de mim, entendeu? Isso é muito sério, assim. Existe uma linha muito tênue em tudo, né? Em todos os assuntos. Sim. Eu acho que a gente, por exemplo, tem que entender sobre os alimentos, talvez ressignificar esse momento da alimentação. Porque você pode ter os momentos que você vai pedir pizza. Gente, eu tenho momentos que eu tomo meu vinho com os amigos. Eu não sou um ET fit, né? Que eu fico falando. Eu tenho os meus momentos. Mas eu também ressignifico. E pra mim também é super prazeroso eu estar com os meus amigos em casa, que nem eu fiz esse final de semana, e fazer um monte de petiscos saudáveis. Eu fiz um tartar de salmão. Eu peguei uns queijos um pouco mais saudáveis. Não necessariamente queijo branco, mas um queijo amarelo um pouco mais leve, vamos dizer assim. Umas torradinhas. Minha amiga fez um guacamole. Eu fiz também uma pastinha de frango. E Então, é assim, isso, né? E tomando Muito um legal. vinho. Então, na verdade, eu acho que é ressignificar. Às vezes a gente tá em família, em vez de ser todo sábado o dia da pizza, por que não todo sábado o dia da gente fazer uma receita diferente? Sim, sim. Todo legal. mundo bota a mão na massa. Sim. Então, eu acho que tem isso, pra gente não também se acomodar em só comer besteira. Mas tem que ter esse equilíbrio, sabe? Aham. Eu acho também. Sem eu uma entendo. neurose. É, porque senão você entra numa coisa que não te faz bem. E aí, por exemplo, quando eu, sei lá, eu tenho que ir para muitos lugares, né? E eu não trabalho em casa, mas eu saio para reunião, eu viajo, não sei o quê. E aí, para mim, é muito difícil, porque às vezes eu tenho que comer na rua. E aí, a hora de comer na rua, eu fico assim, não, mas tal coisa não vai ser bom. Mas tal coisa não é legal, tal coisa não me faz bem. Não, e às vezes, assim, é o que tem, entendeu? É o que tem que comer, foda-se, vai ser gostoso, tá tudo bem. E perder um pouco disso, porque eu acho que chega num ponto que a sua cabeça, ela fica meio bitolada, de tipo, não posso comer tal coisa porque não faz bem, não posso comer isso lá porque é fritura. Hoje eu penso, não vou comer tal coisa porque vai me dar azia. E não porque Sim, eu vou comer sim. e vai me fazer mal, porque a caloria Não, e não e sei o que assim, lá. e outra coisa que já vi de perto acontecer, quando, por exemplo, alguém sofre com algum transtorno e o controle da comida, na verdade, é um comportamento do transtorno, Uhum. né? A Miriam Botan, que é nossa amiga, que faz muito conteúdo sobre como ela consegue lidar, né? Como ela tem superado cada vez mais a bulimia. E ela teve um processo, episódios bulímicos, né? E quando ela começou a se recuperar, aí ela entrou numa parada de controle total do alimento. Que ainda era um comportamento do transtorno. E só depois de passar essa etapa, reconhecer que também ela estava presa de uma outra forma no transtorno, é que o tratamento
seguiu e evoluiu para um controle mesmo e de se alimentar direito, sentir prazer, não ficar sempre naquele lugar do controle do peso, da medida exato, assim, toda refeição tinha que ser. Então, isso funciona para isso. Pelo medo de Isso engordar, pelo era, medo. exatamente, exatamente. Eu acho que cada um funciona de um jeito. Isso é muito doido, assim. Na prática clínica, a gente vê que o que é estimulante pra um, às vezes é gatilho pro outro. Uhum. Então, é engraçado, porque as nossas vibes, elas mudam também. A gente... Os mesma momentos pessoa... da gente, né? Então, por exemplo, eu em atividade física, eu tive um momento em que eu tinha que ter um personal pra que isso fosse um estímulo pra mim, né? Pra eu realmente estar ali naquele horário, pra eu conseguir me esforçar e não ficar enrolando. Mas a partir de um momento, aquilo se tornou um pouco ansiogênico pra mim. Eu falei, ai, cara, esse compromisso do horário não tá legal, sabe? Eu não tava bem de cabeça, eu tava muito ansiosa e eu queria ir pra atividade física ouvindo minha música, em paz, sem aquele negócio, vai, vambora, mais forte, levanta, mais uma. Me dá vontade de mandar pra aquele lugar, sabe? Eu tava irritada, eu não tava afim. Eu fui, continuei indo todos os dias, mas eu consegui fazer de uma forma leve. E eu tenho, por exemplo, pacientes que eu sempre trabalho muito com medidas caseiras. Então, por exemplo, eu calculo uma dieta, tá? Ela vai ter que ter 100 gramas de arroz no almoço. Mas eu sei que mais ou menos uma colher de sopa tem 20 gramas desse arroz. Então, quando eu faço o plano alimentar, eu coloco ali em medidas caseiras. Porque eu não quero que a pessoa fique bitolada. Eu acho que eu vejo na prática que não é sustentável você, que nunca se alimentou saudável, acha um saco, já acha trabalhoso você ter que pesar todo dia a sua comida. Sim. Por mais que a Sim. balança fique ali, que seja fácil, rapidinho, eu acho que para muitas pessoas é um gatilhozinho. E eu mesma nunca gostei. Mas às vezes eu vejo alguma paciente que já teve uma evolução muito boa, ganhou uma confiança na alimentação, já teve muito resultado, ganhou conhecimento, e ela pega e fala um dia pra mim assim, Thaisa, eu queria refinar um pouco mais. Dessa vez, vamos fazer com gramas? Eu me sinto preparada. Eu falei, tá bom, se você em algum momento achar que você tá ficando sem saco, você já sabe que também, ali que tá do lado, Sim. qual é em medidas caseiras. E visualmente você já sabe, né? E é bom, porque às vezes você não tá em casa, às vezes você tá sem a balança. Porque o importante é isso, a comida não... Pra mim, é esse o ponto, assim, a comida não virar uma coisa muito técnica demais. Porque tem que ser gostoso, né? De você poder fazer. Então, às vezes, você, assim, tem uma fase que você vai pesar, que você vai medir, não sei o quê. Às vezes faz até parte desse momento do autocuidado. De tipo, eu vou fazer a minha comida, É, a vou dedicação, né? Uma dedicação, uma parada que você quer evoluir, assim, Uma né? parada Deve ser que legal faz também que faz conseguir sentido. passar Tudo é por a esse... forma É. que a gente vê, né? E, eu por exemplo, acho. isso que você falou do se sentir obrigada, eu tenho que comer saudável, isso é um dos maiores gatilhos para as pessoas, eu acho. E aí tem um exercício que eu acho muito legal, que é, em vez de você levar para uma obrigação, vamos supor, você tá muito acima do peso e você tá com vários problemas de saúde. De certa forma, o profissional vai passar para você que você tem uma obrigação de mudar urgente, porque de repente você pode ter um AVC a qualquer momento, vamos supor, né? Uma obesidade muito severa e tudo mais, isso predispõe a várias doenças. Só que isso pode ser pior para essa pessoa. A gente tem que ter um jeito para falar. A gente tem que ter essa coisa do tipo, olha, não fala mais que você é obrigado ou que você tem que. Vamos reformular essa frase. Eu prefiro fazer atividade física porque eu quero me sentir bem. Eu quero ter mais anos de vida com os meus filhos. Então, eu acho que a forma que a gente olha isso, que a gente fala, que a gente pensa, pode impulsionar ou pode travar. Com certeza, Com com certeza. certeza. Eu acho que isso é ter um profissional que tem essa sensibilidade para orientar é muito importante no processo, porque geralmente quando, por exemplo, a pessoa nunca teve contato com uma nutricionista, com esse tipo de conteúdo, com a real importância da parada. E aí chega por causa de alguma doença, alguém simplesmente fala: "Mude agora ou você vai morrer". Imagina. Então a hora de comer toda vez vai ser um terror, porque você acha que você pode estar praticamente, sei lá, se matando se você continuar fazendo igual você fazia e tal, não sei, e ter a expressão dessa forma, né? Então, olhar por esse outro ângulo, né? Estou precisando desse tipo de cuidado. Por quê? Porque quero viver mais. Porque quero me sentir bem. Porque quero conseguir fazer tal coisa. Então, eu acho que é muito sensível. E acho que a resposta, com certeza, deve ser muito maior. E colocar isso como uma escolha sua e não como uma obrigação Exatamente. de um terceiro, né? E aí, outra coisa também. Quando a coisa não é escolha, de fato, da pessoa, a coisa não acontece. É Não igual a adianta. história da terapia. Ai, porque fulano tem que fazer terapia. Não sei quem tem. Gente, terapia não é a funilaria das pessoas. Que vai chegar lá e consertar uma pessoa, né? A pessoa tem que querer entrar num processo terapêutico para que as coisas aconteçam. Ficar indo uma vez por semana lá,
falando sem ter objetivo, sem ter um porquê. Nem sem... falando Ou profundamente nem o que falando, você sente, nem exatamente. se Porque você vai conectando. omitir um monte de É, coisa. é. E é igual também, você receber um plano alimentar e você não seguir esse plano alimentar, você seguir ele 2 dias, aí o resto da semana você rasga ele, joga ele pra cima e dança. Aí chega no final da semana, você assim, poxa, nossa, não segui nada, vou seguir de novo. Não dá, entendeu? Eu acho que pra mim, quando eu comecei a fazer consulta com um profissional, quando eu comecei a entender, começou a virar uma coisa muito prazerosa pra mim. De realmente, eu vou na feira, vou comprar minhas coisas. O que eu posso fazer de diferente? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de cair na rotina das coisas, de comida especificamente. Então, eu gosto de criar coisas diferentes. Então, eu falo, o que eu posso fazer de diferente? O que eu vou fazer essa semana? Eu gosto de ir lá, escrever. Eu tava escrevendo na minha agenda, eu tenho um planner, daí eu faço bonitinho, o cardápio da semana. Segunda, quarta e sexta, eu vou comer tal coisa. Terça e quinta, eu vou comer tal coisa. E isso virou uma coisa que é gostosa pra mim de fazer. Então, isso pra mim, aí sim, criar essa rotina, e não só a rotina, mas acho que o planejamento faz com que tudo seja mais gostoso pra mim, sabe? Eu consigo aproveitar mais. Então, pra mim, essa parte, no fim, ela é até mais gostosa. Porque me ajuda também a ter um norte do que fazer, do que comprar. E falando sobre rotina, Thaís, assim, o que você percebe, né? Não só com os seus pacientes, mas o que você provavelmente recebe de conteúdo das pessoas falando e tal. Qual que você vê que é a maior dificuldade das pessoas em conciliar alimentação e rotina? Falta de tempo, provavelmente, e constância, na verdade. E vida social. Eu acho que é falta de tempo, constância e vida social. É isso. A vida social, tipo, o estilo de vida. Vida social, por exemplo. Poxa, mas aí eu vou no restaurante, vai ter comemoração de aniversário de alguém. Eu vou numa festa, eu posso beber ou não posso? Eu viajei, no café da manhã tem pão francês. Aí entra essa coisa da falta de conhecimento e do terrorismo nutricional, onde não tem problema nenhum você comer um pão, sabe? Então, Inclusive, é bom, né? você tem que comer alguma fonte de carboidrato, né? Sim. Mas, assim, as pessoas, elas têm essa falta de conhecimento, não sabem como encaixar a vida social. E aí, elas têm uma tendência de... Tô seguindo a semana inteira direito. Comi uma besteira no final de semana. Ai, botei tudo a perder. Desisti da dieta. Aí, ferra com todo o restante. E, de repente, vai começar daqui a um mês de novo. E toda vez que ela come uma besteira, ela bota um ponto final. E eu sempre falo, faz o louco. Finge que isso não aconteceu. Eu amo essa, Gente, essa sua aí frase. bati com a cabeça. Ih, Carnaval, ih, foi, passou. Nem vi. esqueci. Vamos Se aí. comia ou se bebia, o importante é que emoções eu vivi e vai. E vamos tudo de novo. E glow. E Amo. acho que isso é legal da rotina, porque tentar nem sempre vai sair perfeito da primeira vez, né? Então tem que continuar e vai ter os dias que você vai falhar. Eu né? acho que eu tinha uma coisa... Eu tive um momento muito certo, assim, de comida que não foi legal, assim. Que eu entrei numa alimentação muito restrita e não me fez bem. Até porque eu emagreci muito e não me reconheci com esse corpo. Que também é outra parada. E aí eu sentia que, às vezes, eu deixava de fazer alguma coisa. Eu deixava de sair. Porque eu falava, eu vou comer fora, que não sei o que lá. E aí isso me fazia mais mal psicologicamente. Porque eu não saía, não estava com os meus amigos, do que se eu tivesse ido, tivesse comido. Porque eu acho que no fim também a gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente quer. Eu descobri que se eu organizo a minha alimentação em casa, eu gasto muito menos, o que é perfeito. Então, isso sim. Você prefere comer em casa porque você economiza dinheiro. Então você tem o seu Exatamente. prefiro, assim. É por isso. Mas eu aprendi, eu entendi a importância de não deixar de sair, não deixar de fazer as coisas. Ai, vai ter aniversário de fulano e ciclano. Aí vai ter 3 aniversários na semana. Ai, gente, sinceramente, foda-se. Sabe, eu vou, é isso aí. O tempo que a gente tem pra viver as coisas é isso. Vamos viver tudo que há pra viver, entendeu? A gente tem que viver com os nossos amigos, a gente tem que curtir as coisas. E a alimentação faz parte desse momento também, sabe? Eu acho isso muito importante. Assim. Sim, alimentação é celebração, é cultura, é você reunir as pessoas, né? E, tanto que esse final de semana eu tava fazendo meu open house, que eu acabei de me mudar, e eu fiz os petiscos com as minhas amigas. Mas eu tenho prazer em cozinhar a minha comida. É óbvio que eu acho que na rotina, a gente tem que ter uma rotina, mas flexibilidade. Por quê? Sim. Vamos supor que eu estipulei que eu vou cozinhar toda segunda-feira. Se eu não conseguir naquela segunda-feira, eu tenho que ter uma flexibilidade e falar, não, então amanhã eu vou arrumar um tempinho de manhã, ou na hora do almoço eu trabalho em casa, pra mim é muito fácil. Então eu acho que essa flexibilidade, acabou tal coisa,
esse final de semana, ontem foi domingo, né? É. Eu tava cozinhando, almoço, não tinha legumes. Eu já pedi no aplicativo que vem aquele em 10 minutos. Aham. Aí, enquanto eu tava fazendo arroz e uma carninha, não sei o quê, já chegou o legume, já cortei. Então, você vai tendo essa flexibilidade, Uhum. né? Mas isso também me economiza tempo, eu ter a minha comida, Uhum. porque eu faço comida pra semana inteira. Eu não sou daquelas que gosta de botar já a marmitinha pronta, porque eu me sinto muito fit. Eu fico assim, a marmitinha pronta, congelada, eu me sinto fit. Aham. Mas tem gente que É. funciona super assim. Pra mim funciona, por Pra exemplo. mim não funciona. Pra mim ter a marmita, arroz, feijão, carne moída, com mandioquinha, cenoura e ter aquilo ali rapidinho, assim, que eu vou esquentar e vou pegar uma saladinha que já tá cortada, me resolve muito, assim, Mas muito. você bota nos potinhos. Boto Já no separado. potinho descartável até, que eu tenho. Marmiteira. Marmiteira mesmo. Nossa, eu não consigo. E pra mim fica, funciona. pra mim fica no potão mesmo. Eu deixo lá o potão. Um pote de arroz, um pote do também. feijão. Aham. Eu faço Também. assim, aí eu monto só meu prato na hora. Nossa, é super não, isso. gente, eu também. me salva, porque é isso, eu tenho 2 tipos de rotina. Eu tenho uma rotina que é com o Valentim e uma rotina sem o Valentim. E aí tenho muita dificuldade ainda em conseguir casar esses 2 universos. Porque aí quando eu não tô com ele, eu foco mais em trabalhar. E quando eu não estou com ele, eu foco mais em trabalhar. Aí quando eu tô com ele, eu vou parar pra fazer o almoço, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí os dias que eu não tô com ele, eu tava com muita dificuldade em parar, em lembrar que eu tinha que almoçar. Tipo assim, passar o do horário, sabe? Um dia eu fui treinar e eu descobri que eu não tinha almoçado, porque eu tava assim, Não, eu Tendo- não esqueço de comer de Nossa. jeito nenhum. eu esqueço, Eu não por esqueço. exemplo. E aí, ter a marmita é um negócio que bateu, eu falo, eu tenho uma comida, sabe? Isso é legal. Mas, por exemplo, isso é ótimo pra mim num sentido de, às vezes eu gosto de ter umas marmitas congeladas, porque se naquela semana específica não deu tempo de cozinhar, faltou, pronto. Sabe? Eu já Uhum. tenho. Então, aí no dia seguinte eu cozinho e tá tudo certo. Então, eu acho que é uma forma de organização pra você manter uma rotina saudável, né? É. E, por exemplo, eu trabalho muito dentro de casa. Então, grande parte das vezes, os meus lanches eu acabo fazendo mesmo. Uhum. Né? Faço ali uma panqueca de banana, um tapiovo, um pão com ovo, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, hoje eu tava na rua, eu vim numa gravação de manhã e vim direto pra cá. Não ia dar tempo de eu almoçar. Então, por exemplo, peguei uma barrinha de proteína, foi o meu almoço. Agora eu vou almoçar de tarde, eu meio que inverti as refeições. Uhum. Mas sempre que eu tô na rua, o meu lanche da tarde é barrinha de proteína, porque eu me organizo. E sabe uma coisa que eu queria que você explicasse pra gente, porque é uma confusão que as pessoas fazem e que eu, antes de ter uma vida mais regulada, tem 1 ano e pouquinho só que eu passei a ter uma disciplina de treino. A primeira vez que eu fazia uma Nutri tem 1 ano. Então, tudo é muito recente. E eu era das pessoas que confundia a barra de proteína com barrinha de cereal. Então, assim, as pessoas fazem essa confusão mesmo? E qual que é a diferença, assim? Gente, vamos deixar claro. Você já manda esse corte, você manda Isso. esse podcast pra todo mundo que você conhece, tá? Já deixa o like aqui também, se tiver como dar o like. Perfeito, é sobre. Porque é muito diferente, é muito diferente. Barrinha de cereal, quando você vai ver a lista de ingredientes, eu sempre falo, gente, vamos ler a lista de ingredientes pra saber o que tem, pra saber a composição. É até mais importante muitas vezes do que a tabela nutricional. Uhum. Mas onde tem caloria, Uhum. proteína, não. E aí, quando você vai ver a lista de uma barrinha de cereal, no geral, é basicamente açúcar. Então, tem vários tipos de açúcar, xarope, né? Alguma coisa que deliga ali. Em um pouco de aveia ou flocos de arroz. Às vezes, até uma barrinha dessas que é de fruta nem tem fruta, né? E tem escrito lá fibras, etc. E nem tem tanta fibra assim. Então, o que acontece? Toda vez que a gente come um alimento que é majoritariamente fonte de carboidrato, e não é que o carboidrato seja um vilão, tá? A gente precisa dele, que é ele que dá energia pra gente Uhum. respirar, pra gente pensar. A gente tá parado aqui, ó. Tô gastando energia, tô precisando de energia, tô precisando de carboidrato. Uhum. Mas é só carboidrato. Não dá saciedade. É a mesma coisa que você comer uma fatia de pão, uma fruta. Você vai falar, fruta é fit, fruta é saudável. A gente tem que comer todo dia. Mas se você comer só uma fruta de lanche da tarde porque você acha que dieta é isso, vai dar 10 minutos, você vai estar com fome. Sim. E quando a gente fala de uma barrinha de cereal, ela é majoritariamente, praticamente só carboidrato. Então você vai comer, não vai te dar saciedade, daqui a pouco você vai estar com fome, vai dar um pico de açúcar no seu sangue, né? Que tem a brincadeirinha do burnout que a gente falou. Uhum. E quando a gente fala de uma barrinha de proteína, não, proteína é uma coisa que demora mais a digestão. Então, proteína, quando a gente fala, é o quê? Carne, frango, peixe, ovo. Uma pessoa vegana, a gente fala da soja, seja a proteína texturizada da soja, o tofu branco, tofu defumado. Proteína em pó vegana ou whey protein, as barrinhas de proteína. Então, é uma coisa que dá saciedade, porque a digestão ela é mais lenta.
E aí você não fica com aquela coisa do tipo, eu estou com fome o tempo inteiro, né? E aí é uma refeição, um lanche da tarde completo pra você. Uhum. É por isso que até falando da Bold, né, especificamente, tem sempre escrito as gramas de proteína que tem, né? Por que vem escrito assim? Pra justamente a gente entender que é uma fonte de proteína. É isso? Sim, eu acho que é basicamente por isso. Porque É, a gente né? não tem muitos alimentos proteicos, né? Eu vou até abrir Sim. aqui, ó, pra gente ver. Industrializados. Assim, às vezes a gente até tem, por exemplo, um biscoito, alguma coisa assim que é legal, é saudável, mas é basicamente carboidrato. Ainda assim, você tem que acompanhar com alguma fonte de proteína. Então, eu acho que é um aviso do tipo, ei, tem tudo que você precisa aqui. Eu peguei o que é o meu favorito do momento, que é esse daqui, ó. Qual que é esse aí? Fala aí pra Cookie quem cream. está nos Cookie, ouvindo. Cookie and cream. É muito bom. O seu é esse? Cara, esse aqui é a melhor. Essa vida. é a sua favorita? A minha é esse aqui, com gosto de bolachinha, de biscoitinho. Essa O já da foi a minha tirinha é o meu favorita. fave Ah, é? também Já no Até eu foi? entrar momento. nessa. Não, e assim, café e doce de leite, vamos falar sobre? Ninguém dá Gente. nada por essa. Não, e essa daqui, ela é 20 gramas de proteína. E aí, Aham. o que eu tinha pensado? Eu não gosto, já tentei me adaptar a tomar whey com água. E lá na minha dieta, tá? Que são 20 gramas de proteína. E aí eu falei assim, eu acho que se eu comer esse aqui é muito mais gostoso do que aquele whey. Aham. Eu já cumpri as 20 gramas de proteína, entendeu? Sim. Do meu Não, e pós-treininho é ali. muito gostoso, porque eu acho que o mais Então, legal... eu tô certa, dona Nutri. Acho que tá. Não sei qual foi o contexto da sua Nutri. Então, não me bota nessa. Tá bom, mas eu tinha que consumir 20 gramas de proteína. É Aqui isso. tem 20 gramas de proteína. Tem. Então, É isso. tá tudo certo. Não, mas o que eu mais gosto da Bold é porque, assim, tem um momento que você quer aquele docinho no dia. Eu tenho uma questão que eu tenho vontade de comer doce em momentos muito específicos. De tarde? De tarde e, às vezes, depois do almoço. Porque eu sempre comi, desde criança, um docinho depois do almoço. Então, foi uma coisa meio que a gente tava falando, né? De vida, de rotina e tal. E eu tenho essa vontade. E aí, gente, existe esse negócio aqui, ó, que é Bold Tube. Esse Vamos negócio, pelo amor de Deus. Eu já vou até abrir e vou comer. Vou fazer Ai. barulho no microfone. Calma aí, peraí. Esse Pra aqui não levar expor. Aqui, ó. é o paçoca. Não, esse aqui pode. Esse aqui pode fazer barulho. Ó, esse aqui, gente, é o de paçoca. É muito perfeito, porque isso aqui, pra mim, é maravilhoso de tarde. É o seu pra lanchinho. comer. É o lanchinho, mas eu... Ó lá, ó lá, ó lá. Podtube. É o que é molinho por dentro, né? Mostra ali pra câmera pra gente ver como é que é por dentro, ó. Tem creminho. E aqui é um wafer. Uhum. Nossa, gente, isso aqui é muito bom. E é gostoso. Isso aqui pra E mim ele é é proteico. perfeito. É proteico, né? Esse aqui tem 6 gramas de proteína. Nesses 2 tubinhos que vem dentro. Nossa, é maravilhoso. Bom, gente, o meu é esse daqui. Ó, o objetivo da Bold é criar snacks mais nutritivos, com proteína e zero adição de açúcar, mas que também sejam gostosos de verdade, né? Iguais aos doces e chocolates que a gente ama. Olha só que delícia. Existem 2 tamanhos de barra. A Bold com 20 gramas de proteína, a Tim com 12 gramas de proteína e além delas tem os tubinhos que a gente já falou aqui, que tem 6 gramas de proteína. E o melhor é que todos os produtos têm zero adição de açúcar. Sério, é perfeita. Põe uma em cada bolsa e vambora. O que eu mais gosto é que, assim, é o que eu tava falando, né? Eu sou a pessoa que eu tenho pressão baixa, eu preciso comer sempre, senão eu desmaio. E eu sempre falei isso da diferença entre a barrinha de proteína e a barrinha de cereal. Sério, você falava isso? Sim, sim. Quem é ouvinte do Diário de Bordo sabe muito bem desse momento, que eu sou a pessoa que sempre desmaia na rua. Então eu preciso comer bem. E a barrinha de cereal, ela entra e desce, parece uma água. Nada aconteceu. Comi, nada aconteceu. A barrinha de proteína, ela realmente vai te saciar. Ela realmente vai cuidar de você. Sustância, pra seguir com É, o dia, com a sua rotina. Exatamente. E aí, por exemplo, eu vou pra academia. E daí eu tô aqui gravando e eu vou pra lá depois, cenas reais. Sempre eu tem, também. Sempre tem Eu já fui. uma barrinha de proteína pra eu poder comer. Porque senão eu realmente passo mal, assim. Mas você sabe de uma coisa? Que a maior parte Eu da vou ter população que não comer. come a quantidade de proteína que precisa por dia? Sério? Primeiro, a dica que eu vou dar. Tenha proteína, fonte de proteína em todas as suas refeições. Então, por exemplo, no seu café da manhã, você vai comer pão, você vai comer tapioca, você vai comer cuscuz, que são fontes majoritariamente de carboidrato. Coloca uma fonte de proteína. Um ovo, um queijo branco, um queijo Franguinho amarelo desfiado. light, um frango desfiado, atum, pasta de atum, o que for.
né? A gente precisa ter essa fonte. Então, se você pensar na sua cabeça, ó, pra eu ficar saciado, pra eu comer a quantidade de proteína suficiente por dia, eu preciso ter proteína em todas as refeições, você se programa assim. Só que, às vezes, não é muito prático a proteína. Então, por exemplo, o pão, você pega um pão, o pão tá pronto, né? Aí Pão e o requeijão, você já fala, já, Mas não, né? mas você não precisa tem. ainda de proteína. Uhum. Você pode botar o requeijão. Você pode, não tem problema nenhum, não é crime. Dá uma molhadinha no pão, usa ele pra fazer a pastinha. se Eu você faço de quiser. franguinho. Mas você precisa de um trabalhinho, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala também da barrinha de proteína, ela entra nessa praticidade do nosso dia a dia, que não vai precisar de um preparo. E vai cumprir ali a metinha de estar com a proteína em dia. A gente fala que pra uma pessoa normal, que não tem nenhum problema renal, nem nada, né? Um adulto, precisa comer entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. E quando a gente vai fazer esse cálculo, tem gente que não come, às vezes, nem metade do que devia comer por dia. Né? E quando a gente até fala também de pessoas veganas, também acontece isso. Então, por isso tem a soja no seu dia a dia, né? Fica essa dica aqui pra vocês. A soja é tudo. A soja, ela, assim, resolve a sua vida. É bom demais. A Letícia, que trabalha comigo, que inclusive eu Que é uma conheci... Imagine! Perfeita. Letícia, beijo para a Letícia. Beijo, Letícia. A gente já tá sabendo tudo, Letícia. Já estamos aqui na fofoca. Eu conheci as meninas pela Lê, porque a Lê segue elas. E a gente tava falando de rotina saudável. Ela falou, não, a Tchupa tá tentando agora ter uma rotina saudável. Verdade. Segue ela pra você ver que ela tem um filhinho. Como é que você fala que você é mãe de macarrão? Mãe do... Mãe macarrão. Mãe macarrão. Mãe macarrão. Eu amo. Enfim, e aí eu comecei a acompanhar as meninas. Por que eu tava falando isso? Que agora já me deu amnésia. Letícia. Letícia. Tá vendo? Não é falta de proteína, porque eu tô bem proteica. Mas a Letícia, ela é vegana. E aí, ela até passou por uns problemas de imunidade muito surreais, assim. Ela ficou muito doente recentemente. E eu comecei a ajudar, né, na alimentação e tudo mais. E, cara, só dela adequar a quantidade de proteína no dia dela, ela virou outra pessoa. E, de fato, tá, gente? Porque os nossos anticorpos são proteínas. Você não come proteína suficiente, não é só que você não vai Tudo ficar está saciado, explicado. não vai emagrecer. Afeta também a sua imunidade. Sim. Sim. Afeta Totalmente. tudo. E é isso que às vezes a gente esquece, né? Que a alimentação, ela faz o nosso corpo ser realmente o combustível que a gente precisa para viver. Eu, vira e mexe, eu tô com baixa de B12, porque é uma coisa genética também, eu sempre tenho baixa. E assim, às vezes eu ficava assim, gente, mas será que... O que tá acontecendo comigo? É Covid, é depressão ou falta de Nossa, B12? o meu pós-Covid. Tem Não é ser adulto. É conta que eu tenho pra Extremamente pagar. cansada sempre. Exato. E aí, quando eu comecei a fazer O meu reposição era- de B12, eu comecei a entender que, cara, é isso, eu preciso me alimentar bem, senão eu não consigo trabalhar, senão eu não consigo nem preparar minha própria comida, porque eu não tenho força pra fazer nada. E aí você entende como E eu que, além de tudo, inventei de estudar. E estudar exige muito que você esteja assim. Mãe, Atenta, estudando, né? trabalhando. Mãe, estudante, trabalhando. E quer curtindo o carnaval. Quer ter vida social, curtir o carnaval. vai na academia. E eu tava com déficit quando eu fui avaliada. E aí, por exemplo, esse negócio do frango no pão de manhã pra mim, ou do atum, é uma novidade. Eu ainda tô me adaptando, porque eu sei agora que precisa. Antes eu tava colocando ovo, aí agora eu já não aguento mais olhar um ovo. Eu falei, não, preciso ir mudando e tal, porque eu realmente tava... um pãozinho de manhã, um meio copo de café com leite vai fazer 1 milhão de coisas. Aí dava a hora de almoçar, é isso. Com o Valentim uma rotina, se o Valentim é outra. Do tipo, eu tá muito doida, assim, começar a perceber o corpo. De eu tá, tipo assim, irritada, com a cabeça já sem conseguir se concentrar e tal. Mas até ir almoçar ainda tinha, tipo, 1 hora. Sabe? Ou seja, eu não me alimentei adequadamente até... segurar até 11 da manhã. Claramente eu não tô comendo... não tava comendo direito, sabe? A gente não consegue. Teve o dia que eu percebi que eu precisava de ajuda, foi o dia que eu tava fazendo um trabalho em casa. E aí eu tinha que montar um cenário e fazer umas fotos que eu tinha que produzir e tal. E eu tinha que arrastar móvel, arrumar as coisas, não sei o quê, totalmente sedentário. E aí, quando eu terminei de fazer tudo, eu fui tirar as fotos, minha cara tava assim, exausta, porque eu já tava morta de cansada, porque eu não tinha força pra nada. Eu terminei de fazer as fotos, eu sentei no sofá 3 da tarde e eu cochilei. Meu eu Deus, nunca o cochilei, corpo desligou. Desligou, assim, como se eu fosse uma senhora de 80 anos. Eu simplesmente sentei e fiquei assim, ó, e dormi. Isso nunca tinha acontecido comigo. E eu falei, gente, eu estava trabalhando, eu simplesmente sentei pra descansar e eu perdi o resto do meu dia de trabalho. Foi um surto. Eu fiquei assim, gente, tá. Pro adulto isso é inaceitável, porque é a falta de tempo que a gente tem o tempo inteiro, né? Não, e aí foi uma confusão, porque eu tinha coisa pra entregar e eu dormi. Porque eu não percebi, porque eu não tinha força no meu corpo pra poder fazer as coisas.
E é muito doido, né? Porque a gente tem carboidrato, proteína e gordura. Uhum. Né? São 3 macronutrientes. E aí a gente tem vários terrorismos nutricionais, que não pode o carboidrato, de que gordura engorda. Aí tem que ter só proteína na refeição. Aí você tá comendo ali só um vegetal sem sabor, com a batata doce cozida, sem sal também, porque, né, não pode. E aí, esse negócio que você falou, de preparar a sua comida, fazer de uma forma diferente, cortar em formato diferente, um dia refogar com cúrcuma, no outro dia refogar com orégano, Sim. né? Sim. Você trazer sabor, de fato, pra sua comida. Não tem problema colocar sal, pelo amor de Deus, coloquem um pouco de sal na comida de vocês, Uhum. né? Uhum. Mas, assim, a gente precisa ter o carboidrato, a proteína e a gordura e os micronutrientes. Então, vamos lá, o carboidrato é o que vai dar energia. Vai dar energia, inclusive, pra você digerir a proteína que você comeu. Então, se você quer comer só a proteína e você também não come uma quantidade de carboidrato, você não vai ter nem energia pra usar. E a proteína, né, ela tem várias funções, como eu falei, na imunidade, produção de vários hormônios. E a gordura também tem alguns hormônios, tá na parede de várias células, das nossas células. Só que aí o que acontece? Você corta o carboidrato, você não tem energia pra nada. Só que você ainda precisa de energia. E a gente pensa assim, eu vou tirar da minha gordura, né? Vou parar de comer carboidrato, vou tirar da gordura corporal. Não, gente, não é necessariamente assim. Você perde massa muscular. Você pega a proteína que você está comendo, que tem uma função importantíssima, e você desvia para energia, e isso não é inteligente. Você quer que ela vá para a sua imunidade, você quer que ela vá para o seu músculo. Quando a gente fala em músculo, a gente não fala só em ser fortão, definido. A gente fala em longevidade. Por quê? Que foi a chavinha que virou muito pra gente. A gente tem falado sobre isso aqui. Que, tanto que eu só engatei quando eu comecei a ir pela saúde, não era pela estética. É tipo assim, cara, eu preciso disso pra viver com meu filho. Pegar ele no colo, pra correr aguentar. atrás dele. É, exato. O crossfilho dele vai continuar Ele é acontecendo real. com os quilos que ele ganha, sabe? Então, de pensar sobre esse músculo, que não é o músculo da estética, que, óbvio, vai vir. Mas é assim, cara, eu sou uma adulta que preciso pensar na minha longevidade. Não, arrastar móvel em casa, gente. Arrastar móvel em casa. Eu não conseguia ajudar o Neco a fazer nada. Eu não tinha força pra subir uma rua, uma ladeira. Eu não tinha força na perna pra subir uma ladeira. O Neco tinha que me empurrar. Era uma humilhação. Agora eu subo muito rápido. Eu pego os móveis em casa, eu levanto rápido. Eu assim, meu Deus, eu moro com o Hulk agora. Ela tem força. Finalmente ela tem força. Que é o mínimo, é o básico. Gente, sentar na privada e levantar. Né? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde massa muscular. Sim. Então, por isso É. que é importante, enquanto jovem, a gente garantir, né, esse ganho, essa manutenção. E o Brian, inclusive, ele relatava a mesma coisa que você, antes de eu começar a atendê-lo. Ele não conseguia subir e descer ladeira, ele não tinha força. Não, eu não tinha força nenhuma. Era horrível, eu não tinha força na perna, assim. E aí era uma brincadeira minha com o Neco. Ele me empurrava, assim, eu falava, me ajuda aí, bota a segunda marcha aí pra mim. E aí eu conseguia subir. E eu não sabia que era por conta disso. Eu só achava que, sei lá, eu não tinha menos força pra subir, normal. Não era normal. Sabe o que eu sinto uma coisa também, né? Você falou isso da rotina, pra você se sentir organizada. Eu sinto que eu preciso ter o meu ritual, a sequência de coisas pra eu conseguir me sentir realmente com energia. Ou, eu não sei se é energia ou motivada. É uma coisa meio doida. Parece que quando eu não faço as coisas na sequência que eu faço sempre, não tá fluindo tudo bem. Vocês sentem isso? Sim, também. e olha só, olha que interessante isso daqui. Em 1960, o cirurgião plástico Maxwell Maltz definiu que para criar um novo hábito eram necessários 21 dias de repetição. Acho que todo mundo já viu isso na internet algum dia falando de 21 dias. Porém, tempos depois, a University College de Londres descobriu que o cérebro precisa de mais do que de 21 dias para se acostumar com essa nova ação, a ponto de torná-lo um novo hábito. Acho que essa sensação que você tá falando é quando vira hábito, sabe? Então que já vira uma parada normal pra você. E convencionou-se que são necessários, em média, 66 dias repetindo o mesmo comportamento para que ele seja incorporado em nossa rotina. Então a gente precisa de prática constante e frequente, principalmente no início, que é isso. Caiu? Volta, não desiste, continua. Sim. Para que a nossa mente e corpo absorvam esse novo aprendizado. Com o passar do tempo, cada vez menos o esforço será necessário para realizar o novo comportamento. Gente, é igual Vou te treinar a explicar. pet. Total, total. Não, vou te explicar o que acontece. O nosso cérebro, ele adora economizar energia. Sim. Ele gosta de fazer coisas que ele não precisa necessariamente pensar ou ativar a parte do cérebro onde ele gasta mais energia. Por isso que ele gosta de coisas automáticas e de hábitos, né? Então, por exemplo, não sei se vocês têm uma
rotininha. Eu acordo, eu faço xixi, escovo o dente, lavo o rosto, bebo água, faço meu café, leio meu livro, vou pra academia. Esqueci de falar que a primeira coisa que eu também faço é botar roupa de academia, tá? Que aí já virou Que o ótimo. negócio de pôr a roupa de academia, que toda vez que você passa no espelho e você lembra que você tá com a roupa de academia, isso daí um hack. Gatilho, É um hack gatilho bom. pro, É. hack pro Gatilho do bem. hackeando o cérebro aqui, ó. Que aí não dá É. tempo de desistir mais. Exatamente. entendeu? E aí, o que acontece? Se você faz isso todo dia na mesma sequência, vai você escovar o dente antes de fazer xixi? Sim. Não existe essa possibilidade. Porque você acordou meio sonolento e... Fiquei longe do microfone, desculpa. Você acordou meio sonolento e você vai fazendo automático, você não pensa, você economizou energia. Então, óbvio, quando você quer ajustar o horário que você acorda, que você dorme, incluir a atividade física de manhã, se alimentar de uma determinada forma diferente, né? Incluir novos hábitos, novas tarefas, vamos dizer assim, tirar algumas, é estranho, porque o seu cérebro ele não tá mais fazendo isso automaticamente. Então é desconfortável por isso, ele tá precisando ser ativado. Entendi. A gente tá precisando pensar. Então, realmente, com o tempo, a gente vai criando novas redes neurais. Então, você é adulto que fala, eu já sou adulto, já sou burro velho, não mudo? Não, o seu cérebro, ele muda. Então, você muda. Porque essas redes, né, de hábitos antigos, elas enfraquecem. Sim. Óbvio que quanto mais antigo, mais forte é. Então, é mais difícil da Mais gente sedimentado, né? enfraquecer. Mas é possível e você cria novas redes, né, para esses novos hábitos. Então, é muito possível você mudar e precisa de repetição. E não espera milagre, do tipo, um dia eu vou amar muito. Não é necessariamente assim. Você vai sentir com o tempo que isso é necessário para sua produtividade, para você ter uma vida organizada, para você se sentir com energia. E você vai manter, porque toda vez que você fizer diferente disso, você vai se sentir estranho. E eu acho que é também tirar uma coisa de, eu tenho que sempre fazer exercícios, eu tenho que estar feliz fazendo. Gente, saiu a matéria da Graciane Barbosa, que treinava sem vontade. Então, quem é você para ir treinar com vontade? Nem a Graciane Barbosa tem dia que tá animada para treinar. Porque é você ir treinar porque você sabe que aquilo vai te fazer bem. É. E quando você Eu comecei sai a da olhar como academia, previdência. Sabe Exato. previdência? Previdência que você vai todo dia colocando... Todo mês você coloca um pouquinho de dinheiro ali pra, tipo, na aposentadoria curtir. É, Amei. o comprar dinheiro. Eu tô... Tem dia que eu tô assim, sem um mínimo de saco. Sabe? Meu corpo tá pedindo, tipo assim, eu comecei a sentir a necessidade, sabe, do treino. Mas tem dia que eu penso assim, cara... às vezes minha cabeça tá tão agitada que eu não consigo contar a repetição. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá e penso, isso daqui é igual a previdência. Eu não tô fazendo só por causa de hoje. É porque no futuro isso vai fazer diferença. E assim, sabe, E você quando você ter... sai, você não se sente muito bem? Ser Sinto, tipo, colocado pra muito, fora, aquela- muito vitoriosa. Tipo assim, E consegui. Tem uma coisa que eu faço agora todo dia na academia que eu comecei a amar fazer, que é 20 minutos de escada. Que até eu te passei meu treininho Sim, da é muito escada. bom. E é gostoso. Eu vou te passar. Nossa, é muito bom, porque vai mudando a frequência. Porque, por exemplo... Tipo hit, né? É um Isso, tipo hit, assim. porque eu ficar só na mesma frequência pra mim, uma hora eu fico meio... O que eu estou fazendo com a minha vida? É Eu que me nem a sinto- corrida Sabe? pra mim. É, Os treinos de então, corrida são né? assim. Eu gosto, porque daí eu sinto passar o tempo. E eu adoro fazer escada. Descobri que... Porque a correr eu não consigo por conta das hérnias, por conta de impacto. O transporte eu fiz tanto que eu cansei, que eu queria uma coisa diferente. Daí eu comecei a fazer escada e eu descobri que eu amo fazer escada. Eu tive a fase da escada também. Você teve Eu essa fa- fase Eu da- fazia gostoso. todo dia, mas na academia do meu prédio não tem. Então, e eu entrei, né, na seita da corrida. Inclusive, Verdade. Acho Verdade. que vocês deveriam se entregar. Vai mudar a vida de vocês. A gente já teve aqui, inclusive... a gente fez junto com uma outra marca um especial sobre corrida. Foi muito E a gente legal. entrevistou, tipo, atleta de rua, Amador, profissional. muito E a gente massa. ficou, assim, muito encantado com o universo da corrida, sabe? Eu não corro por causa do impacto no tornozelo, que tem, enfim, muitas cirurgias e tal. Mas várias vezes eu fico assim, e se eu tentar só um pouquinho? É muito só pra gostoso. ver como é que é, se meu pezinho aguenta. Será? Não, quando fala que é gostoso, é porque você já virou um ET Fit. Eu virei o ET Fit da escada. É horrível isso. Porque assim, eu amava correr. Quando eu conseguia correr, era uma coisa que eu fazia. Eu amava, era muito gostoso. E o que eu mais gosto é botar ou música, ou botar um podcast e ficar naquele momento. E os 20 minutos que eu faço a escada ali nem é, tipo, super rápido, não sei o quê. É mais porque eu acho legal de fazer. Eu entro numa vibe tão boa que aí eu fico muito preocupada em subir e descer o meu tempo lá. Você Então eu não faço pensa em outra coisa. Você pensa no treino, no É, negocinho. ficar assim, focado. Então, 2 se fica... minutos aqui, aí Isso. agora é 1 minuto Te ali. prende, né? 30 segundos ali. E aí aquilo, eu acho que é um momento em que eu consigo ficar alheia a tudo, porque eu não tô mexendo no celular. Meditação.
Total. Sim. Ativa. Sim. Total, é isso. Sim. É E o muito flow, bom. lembra quando a gente tava conversando É. com essa galera? Que eles falavam do momento que entra no flow, que é exatamente isso. Você está somente ali, Uhum. pensando sobre aquilo, agindo sobre aquilo e fazendo sobre aquilo, do tipo. As coisas que estão acontecendo em volta já não tiram sua atenção. Meu Deus, que sonho! Mas assim, muito quem legal. tá ouvindo isso deve sentir que é uma coisa muito distante, muitas vezes, né? Uhum. Por quê? Eu, por exemplo, Thaísa, você ama treinar? Não. Eu amo ficar vendo filme, comer pipoca, que é a coisa que eu mais amo nesse Deitadora mundo. no sofá. Claro. Exatamente. Só que eu também não quero que as pessoas vejam isso como uma obrigação. Porque quando você vê como uma obrigação, é aquela história do gatilho. Mas É. eu sei que isso é importante pra mim. É como se, assim, na minha cabeça, não tem outra possibilidade. Porque ser sedentário não é bom. Gente, a Organização Mundial da Saúde fala. Não seja exatamente. sedentário. Aham. Então, eu vejo atividade física como uma coisa muito importante. Eu, Thaísa, não vejo como um peso. Eu sei que eu tenho que fazer, que é uma responsabilidade minha comigo. Uhum. E aí eu faço. E aí uma dica até, se puder dar um hackzinho, tenha o horário certo de ir. E se você puder se livrar de manhã, se livra. É verdade. E a cabeça fica muito limpa depois que você vai pela manhã. Acorda. Como é que pode? É. A gente gasta energia, mas acorda. É. Sim. Sabe uma coisa que eu Foi, gosto muito de fazer? eu comecei a treinar em casa por causa disso. Tipo, eu pedi pra preparadora fazer um tipo de treino, porque com o Valentim em casa eu não consigo ir de manhã. Né? Só vou pela tarde. E aí tem um treininho lá que, tipo, bola, elástico, não sei o que, só isso já. Sabe? E Sabe aí eu uma coisa aprendi a que acordar. que eu amo fazer agora? Eu gosto de sábado de manhã Eu também. combinar com as amigas. Aí a gente faz alguma coisa. Tem uma amiga que tá louca pra me levar no hot yoga. Ela assim, amiga, vamos no hot yoga e depois a gente sai pra tomar um brunch. E aí a gente vai. Vamos, Thaísa! Aí ela falou assim, a gente bota um lookinho bem princesinhas, assim, herdeiras. Madame. Madames. Ela assim, a gente prende o cabelo pra trás, igual a Bela Hadid. Trabalha a semana inteira, se Aham. mata o sábado. Ai, sabe? Ai, eu tô indo no hot yoga. E aí é isso, daí eu descobri que fazer exercício de fim de semana, eu faço sábado, combino com alguma amiga, a gente pode, gente, vamos fazer isso. Vamos. Sai pra tomar um brunch depois. Eu faço isso sempre. E Bom domingo eu vou demais. na academia, porque domingo tá vazio também. Aí você vai na paz de Deus, você não tem horário. Sabe o que eu tô amo muito fazer afim? exercício sábado e Gente, domingo. eu estou muito afim. Eu voltei das montanhas agora com este pensamento que eu já estava Aham. investigando, que é escalada. Eu tenho muita vontade de fazer escalada. Sério? Sério. Tá Eu rolando não o movimento da escalada aqui sei. em São Eu Paulo já subi também. a Pedra da Gávea, aquela carrasqueira. Não, mas a gente vai começar por uma indoor primeiro. De sapatilhinha. Indoor eu acho que eu vou. De Sim. diversão, me chama um sim, dia. sim. Quero Eu acho fazer que eu uma. iria. Quero fazer uma indoor, assim. Voltei querendo essa nova atividade. Que eu me propus esse ano a várias novas atividades. Por exemplo, eu quero experimentar o tecido de circo, que é super gostoso e tal. Eu quero fazer jiu-jitsu. Então já Ai, você tem. sabe que eu sou campeã? Não! Eu lembro que você falou, era de jiu-jitsu? Aham. Eu fiz jiu-jitsu. Eu podia ter mandado uma foto pra gente botar aqui, Aqui, né? Da minha, né? da minha mãozinha pra Aham. cima. Que Tipo assim, nunca saí da faixa branca, mas eu falo isso pra todo mundo. É isso Campeã. que importa. Mas você sabe uma coisa que foi muito legal? Eu nunca amei fazer atividade física e tiveram 2 momentos na minha vida que eu fui engajada na atividade física, de ter prazer de fazer. Foi quando eu fiz o jiu-jitsu e quando eu fiz, agora comecei a correr, né? Que completou 1 ano de corrida. Uhum. Por quê? São atividades que você vê uma evolução no seu desempenho. Então, por exemplo, se eu fiz no primeiro dia 5 quilômetros em 35 minutos e no outro dia eu fiz em 34 minutos e 30 segundos, eu fico assim, caraca, evoluí. Então, você vê essas diferenças, a velocidade que antes era difícil e que fica forte, e eu saio da corrida com minha autoestima elevada. Primeiro, porque eu cumpri um plano exato que foi feito pra mim. Então, você ter um guia, um mapa, faz toda a diferença na sua motivação, Sim. né? Isso é legal. De fazer. E porque eu consegui fazer. Aí, essa autoestima que aumentou ali, eu coloco ela em outras áreas da minha vida. Porque eu tô me sentindo o máximo. Então, eu fico assim, nossa, que maravilhosa que eu sou. E aí, eu pego Isso é meus muito stories legal. aqui pra falar e a minha autoconfiança falando Sim. aumenta. Sim. Isso é muito legal. Não, o Valentim me acha muito forte. Eu me acho demais que ele me acha muito forte. Depois que eu coloquei Ai, a que barra tudo. lá na porta da cozinha, e eu tô fazendo treino pra conseguir fazer uma barra inteira sem ser pulando, né? E aí ele me vê fazendo muita coisa em casa. E ele fala assim: ó, tá forte, hein? E eu fico assim, ai, eu falo, O vem, maior incentivador. aí eu venho, Valentim, pendura nesse braço, pendura nesse braço. Aí ele pendura, eu consigo levantar ele, eu faço agachamento com ele, eu faço prancha com ele nas costas. Ele me acha, ama. tipo assim, a mais forte de todas. E isso, pra mim,
eu tenho muita autoestima dele me ver assim, sabia? É uma parada que bonitinho. Muito legal. nossa, me deixa muito bem, assim. Olha só, nós temos aqui algumas dicas, e a Thaisa vai ajudar a gente também, com esse olhar clínico dela. Amo. Não só clínico, né? De quem tá experimentando e mudando a rotina também. Algumas dicas para conseguir entrar numa rotina e estabelecer uma rotina. Vamos lá. Estabelecer um objetivo. Então, assim, ter o objetivo. Seja, quero ser mais forte, quero tocar um instrumento, quero aumentar a minha progressão. Então, estabelecer o objetivo é muito importante para o cérebro. Só uma observação. Cuidado, né? Porque muitas vezes, quando o objetivo ele é só, entre aspas, estético, as pessoas elas não se sentem tão motivadas. Engraçado, né? Porque às vezes a insatisfação ela é muito grande, gera uma ansiedade, gera depressão, gera um monte de coisas, mas ainda assim não é suficiente para essa pessoa mudar. Então eu acho que isso tudo tem que estar muito alinhado, né? Você entender Boa. como é que você se sente Legal. mesmo. Seja profunda nesse objetivo. Eu quero me sentir de tal jeito. Quero me sentir bem comigo, né? Não só pela pressão do tipo. Não é pelo outro. Exatamente. Como vão te ver. Comigo. Por isso que não é forte o suficiente pra se tornar o objetivo, porque é sempre externa. Enquanto ela for externa, não for da pessoa, não vai rolar. Sim. Ó, estabeleça. Isso aqui é ótimo. Estabeleça metas de pequeno, médio e longo prazo. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é muito importante, porque assim, se você só coloca o objetivo e você não consegue fazer uma trajetória para o objetivo, é muito difícil. Você vai ter dias que você vai simplesmente falar e falar assim, não consigo, né? É mó longe. Não, e a gente vive com pequenos estímulos, né? A gente vive com isso, com essa coisa da ação e reação. Então, se a gente puder ter alguma coisa que é muito próxima, faz muito bem, né? Tem que ser simples, palpável e fácil de você medir. Por exemplo, são as microdecisões diárias, são as pequenas coisinhas diariamente que levam a resultados. Então, tá, o que tá errado hoje na sua vida? Como é que tá seu sono? Né, você tá dormindo pelo menos 7 horas por noite, de 7 a 8 horas, tá profundo, você tá conseguindo dormir e acordar no mesmo horário, você tá bebendo água suficiente, tá se alimentando bem, o que você precisa fazer? Preparar sua comida pra semana toda? Contratar uma pessoa pra ir na sua casa uma vez no mês e preparar toda a comida do mês e congelar tudo? Então é você pensar nessas pequenas microdecisões diárias, né? E aí, por exemplo, beber água. Eu tenho que beber mais água. Não. São tantos ml de água. Sim, o beber mais água acho que a gente cai muito fácil, né? Do tipo, todo mundo precisa beber água. Beba água. Quantas vezes na semana você vai fazer atividade física? Você tá se propondo. Você é 100% sedentário. Nessa primeira fase, você quer ir 3 vezes na semana? Tudo vai 3 vezes na semana. Agora, não pega... Sou sedentário, nunca fiz nada, odeio fazer atividade física. Vou me matricular na musculação, no crossfit, na corrida e Na escalada. na escalada. E vou fazer de segunda a segunda. Pô, não vai. Não. Né? Bote metas possíveis. Por quê? Você atingiu uma meta possível, isso te gera uma autoestima muito grande. E aí você segue em frente. Você botar a meta lá em cima, inalcançável, você não vai fazer, você vai desistir. Olha só isso daqui. Em um calendário, anotar seu progresso de forma visível. Isso é muito importante, porque Legal. lá em casa, como tem os dias do Valentim, e tem um calendário grande na cozinha, nesse calendário eu tô anotando os dias de academia, os dias que eu tô tomando a creatina, porque se eu não anotar, eu esqueço. Então, assim, um Legal. calendário, a coisa visual, pelo menos pra mim, mudou demais, sabe? E eu me senti orgulhosa de cumprir o calendário. Aí, o que pode ser até legal, sabe quando você pega aqueles calendários do mês, que tem um quadradinho É em esse cada mesmo, dia? é esse isso, né? mesmo. Aí você pode botar assim, suas metas são água, né? Você tem tantos ml de água que você quer beber. Inclusive, fica a dica, 35 ml por quilo de peso. Pega 35 e multiplica seu peso. Não tira do além, tá? Esse aí é o mínimo de água que você tem que beber. Aí você bota água, atividade física, você faz um xizinho, pinta de uma cor quando você foi, Isso. outra de outra cor quando não for. E tudo bem, no final de uma semana, você viu que tem muitas coisas que você não cumpriu, analisa, por que eu não cumpri? O que eu posso fazer pra melhorar? Era uma meta muito alta? Ou aconteceu uma coisa diferente no meu trabalho, anormal, né? O que aconteceu? O que eu posso fazer pra melhorar isso? Boa. Olha, esse daqui é outro hackeando o cérebro. Associar um novo hábito a um hábito antigo. Depois de escovar os dentes, que já é um hábito antigo estabelecido, irei passar o fio dental, que é o hábito novo. Então, você sempre casar seu cérebro ali com algo que ele já tá fazendo. Todos os dias e... Eu faço isso pra fazer fono, porque é uma coisa que eu esqueço de fazer. E às vezes eu não consigo parar e fazer o exercício da fono bonitinho. Ela fala assim, faz no banho, porque você já tá hidratando a voz.
E aí você vai se ouvir bem, você pode passar a vergonha que você quiser, porque ninguém vai estar vendo lá você fazendo uns barulhos esquisitos. Faz no banho. Otimiza tempo. E você vai aproveitar isso. Nossa, muito bom. Ótimo, Uma ótimo. boa dica, né? Eu costumo falar assim: acordou, bebe água. Por quê? Independente de onde você estiver, você vai acordar todo dia e você vai arrumar uma água. Então, acho que regra da vida, por exemplo, acordou, bebeu água. Eu durmo durmo com garrafa e acordo com garrafa de água. Eu Isso também. mudou muito, assim, meu hábito. E olha que coisa. É muito, tipo, esse foi o que inventei da minha cabeça mesmo. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, mas muita mesmo. E aí, o que que eu faço? Eu tomo muita água antes de dormir, porque eu vou acordar com vontade de fazer xixi. Aí você vai ter que E acordar. aí, eu vou ter que acordar, não tem como fugir, porque não dá pra continuar dormindo com a bexiga cheia e ficar tendo aqueles sonhos Estratégica. Hidratada e esquisitos. inteligente. E como aí, pode. agora é isso, eu durmo Hidratada, com... inteligente e acordada cedo. Exatamente. E tô conseguindo. Você acredita que eu fiz isso e isso tem me ajudado, assim, a acordar? Perfeita. Você pode Perfeita. botar o celular também longe da cama. Que você tenha que levantar. E, inclusive, muita gente fala, né? Ah, eu não sou do dia, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo dormir cedo. Gente, é óbvio, se você acordou 10 horas da manhã, você não vai ter sono 9h30 da noite. Sim, Então, você vai deitar na cama, você vai rodar, você vai ficar frustrado. sim. Sim. Então, um dia, você vai ter que acordar mais cedo. Você vai sofrer, você vai penar, o olho vai arder? Vai. Vai. Mas aguenta. Aguenta firme, porque Quando- você vai ter sono mais cedo. Pronto. Quando vai Bastou dando um 6 dia. horas da tarde, você vai estar ficando meio trêmulo, assim. Sai de Você fala perto da assim, cama. Aham. meu Deus do céu, Aham. parece que esse dia nunca mais vai acabar. Pra E mim depois ainda do é muito almoço, assim. que você volta pro trabalho meio azeda, assim. Meu Deus do Você céu, fica assim, não. Senhor, você Mas virou eu tenho, perdida. tô conseguindo aí mudar o hábito do horário. Até porque esse semestre eu tenho 2 dias de aula bem cedo na faculdade. Tem que Então, acostumar, assim, não né? tem como terça e quarta eu vou acordar às 7h30 e os outros dias eu vou acordar 9h30. Não vai rolar. Tipo assim, Aham. meu corpo, né, vai brigar comigo mesmo. Então, e a última dica para a criação de novos hábitos é insistir e insistir. Então, algo mais a isso, né? acrescentar nas dicas? Algo que você lembra do que a gente comentou? Ah, eu acho que criar o seu ritualzinho da manhã. Tem gente, óbvio, que não tem tempo, que acorda 5h30 da manhã, mas precisa entrar no trabalho às 6h30, sei lá. Sim. Mas até mesmo para essas pessoas, você pode fazer o seu mini ritual de 10 minutos, 15 minutos, né? Alguma coisa, sei lá, um alongamento, você tomar alguma coisa específica, meditar, ler 2 páginas de livro. Eu gosto muito de ter a leitura na minha rotina da manhã. Eu gosto também. Eu tinha feito no meu outro trabalho, no meu outro podcast, a gente comentou lá a turma das 5 da manhã, né? E eles falavam muito sobre esse negócio do hábito. E aí teve um hábito que eu coloquei pela manhã, que são 2, assim, que é pensar nos meus objetivos e ter eles visualmente. Então, eu tenho um aplicativo que tem a agendinha do dia, então tem um objetivo lá, um objetivo que eu tô querendo correr atrás. E o agradecer pela oportunidade do dia. E aí, só de ter esses 2 pensamentos pela manhã, aquela minha enrolação de ter a dificuldade de acordar tem se transformado. Porque muitas vezes a minha dificuldade em acordar é muito assim, eu só vou fazer uma coisa lá pelas 10h30, nem preciso acordar agora. Então, assim, era só sobre o imediato, sabe? E aí, agora, ter o objetivo, tipo, eu quero fazer esse negócio. E eu vou ser muito grata por esse dia que eu tenho pela frente. Mudou, assim, de acordar. De ter um animozinho de acordar, de não ficar me auto-sabotando nessa coisa de olha o calendário e fala assim, nossa, mas eu só vou gravar 1h da tarde hoje, sabe? Teve uma época que eu fazia visualização, afirmação. Inclusive, se eu puder recomendar um livro, é O Milagre da Manhã. É muito bom. Foi ele que me trouxe essa coisa da rotina, do horário certo de acordar, de dormir, de ter o seu mini ritual da manhã. Então, na verdade, eu li esse livro no meu auge da ansiedade na pandemia. Foi a primeira vez que eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu nunca tive uma crise de ansiedade. Então, eu roía a unha, ficava com pensamento no futuro, mas eu nunca tinha tido uma crise, de fato, algo mais patológico. E aí, durante a pandemia, tive crise de ansiedade. Eu fiquei bem, assim, de cama, eu não conseguia fazer nada, não conseguia reagir, super desmotivada e mal, assim, preocupada e tudo. E aí, eu falei, vou comprar uns livros. Não sei de onde eu tirei isso. E ninguém me indicou esse livro. Eu só entrei no site da livraria e fui comprando, assim. Apareceu e eu acho legal esse tipo de livro de autoajuda disfarçada, sabe? Sim. Adoro. E aí, foi o primeiro que eu li. E ele foi o que justamente me estimulou a levantar da cama, a começar a criar essa rotina. E aí, eu fazia bem certinho tudo que ele propõe. E ele até fala, se você não tem muito tempo, você pode fazer 10 minutos, muito resumido,
E foi isso. Hoje eu adaptei. Não faço algumas coisas, mas assim, eu me sinto muito bem Mas com a minha criando rotina o da seu manhã. jeito. Mas de naquele fazer. momento, pra entrar nesse pensamento, pelo menos conseguir visualizar essa nova forma, foi necessário, né? Foi muito bom. Eu amo esse livro. Eu acho muito gostoso fazer alguma coisa no banheiro, assim. Porque eu acho que o banheiro é um lugar onde você consegue ficar sozinho, você consegue ficar de boa, concentrar, ficar relaxado. E aí eu gosto de fazer o meu skincare, de fazer aquele momentinho de tipo, não vou deixar de passar meu creme, vou passar meu protetor, vou, sabe, trocar de roupa, colocar uma roupa, mesmo que seja roupa de ficar em casa ainda, que ainda não seja roupa de me arrumar mesmo. Porque eu gosto de ter a roupa intermediária, porque às vezes você tem que se trocar. Mas aí você não se troca com estar de Não pijama. amassar também, né? E aí eu gosto de ter aquela roupa intermediária, tiro o pijama, boto a roupa intermediária, faz um café da manhã, aí eu vou me trocar. Eu tenho um macacão, que é o meu macacão da roupa intermediária. Ele é Aham. exatamente isso, ele é uma peça. É Tipo, isso. eu tomei banho de manhã, aí vou fazer alguma coisa, ali vou vir gravar, sei lá, 11 da manhã. Aham. Ainda não é hora de pôr a roupa de gravar. Aí eu tenho um macacãozinho assim, ó, É tipo de isso. criança. Assim. Gente, Você eu bota, acho que eu eu sou amo. ET-fit, porque minha roupa intermediária é roupa de academia. Sabe O que assim? é ótimo. Vou na padaria, roupa de academia. Vou no Aham. médico, roupa de academia. Sim, Tudo é roupa sim. de academia, assim. Amei. Sabe por Sempre quê? pronta. Não tem obrigação de estar arrumada. Sim. Sim, sim. Não, mas Aham. a roupa de academia é um licença. coringão mesmo. E eu estava na skin, mãe roupa de academia, antes de começar a academia. Eu tenho um monte de coisa que eu comprei tem uns 3 anos. Porque era muito mais prático mesmo, pra correria do dia, Não assim, precisa estar sabe? arrumada. É roupa de academia. É Você já roupa de bota a academia, roupa. exatamente. E aí eu tinha totalmente outfit mãe corrida da academia sem ter pisado na Não, e eu academia. amo. Levando o filho no colégio, buscando no colégio. Mas tá a muito na madame. moda, né? O athleisure, que são as roupas de Athleisure, academia. athleisure. Eu sigo uma gringa que ela é muito louca da corrida, inclusive. Fui eu sem querer. Eu sigo uma gringa maravilhosa, que ela é louca da corrida também, que ela é de Nova York, Quem? ela corre em Nova York. Ai, Quero deixa eu seguir. ver. Ela é muito legal, assim. E aí ela. Ai, gente, eu segui ela há pouco tempo. Acho que não vai ser difícil de achar. Ela é dos looks? Então, por que eu segui ela? Porque eu tava falando sobre como é ruim você ir na academia, suar muito, e aí você sua na virilha inteira. Eu vi que você postou que ela faz review de roupa. Ela faz review de roupa que vai manchar, Mas né? é dependendo ou não. da cor, não. Então, depende Cinza. da cor, mas do tecido também. Eu não ligo, sabia? Fico toda marcadona. Então, eu também. Daí eu fiz um. Gente, eu que não sou. Eu fiz um vídeo, eu fiz uma Não. foto falando Não. assim, gente, a humilhação de você sair da academia, parece que você tá descer lá, porque eu faço vídeo no escada, eu suo pra caramba. E aí você desce, parece que tá toda mijada e só tá suada. Uhum. E aí várias meninas me responderam falando que também sentem isso e que sentem vergonha. Porque às vezes depois, Nossa. sei lá, vai pegar o metrô e aí você tá toda molhada. Eu falo assim, eu dou um tempo antes de sair da academia também. Mas assim, hoje em dia não me incomoda mais. Mas é uma coisa que tem gente que tem vergonha. E aí ela faz várias, e ela corre pra caramba e tal. Eu vou achar o nome dela aqui pra passar, porque ela é maravilhosa. Eu pensei isso, porque como, por exemplo, eu malho na academia do meu prédio, Uhum. eu não... Deu uma desencanada disso, É, né? Eu não fico suada, não. Suadona. Sério? Nada? Juro, não fico suada. Se eu, Eu tipo, transpiro muito. se eu fizer, tipo, uma sequência, uma sériezinha bem marcadinha só em equipamento, não fico suada. Ah, não. Então... Eu dou uma suada no meio do peito, aqui assim, aí eu sinto um gotão aqui. Mas, tipo, sabe, o rosto, a perna, eu não fico Não, suada. eu transpiro muito, fico descabelada, fico horrorosa. Vermelha. Aí as pessoas Nossa, me eu mandam, eu fico gosto de você, horrível. que você aparece descabelada mesmo, com olheira. Eu falei, nossa, muito obrigada, Uau! viu? Que elogio. É a elofensa. Beleza Eu natural. gosto assim. Beleza Muito bom. natural. Gente, o Instagram, ele é assim. Você segue a pessoa e nunca mais você acha quem é a pessoa que você Você sabe segue. uma coisa que eu tô numa pira tudo muito bem. grande de Depois você ver? me manda. Depois eu mando. Eu gosto muito de ver mulheres bem mais velhas treinando. Amo. Eu tô seguindo um monte de gente, assim. Eu tenho até que melhorar mesmo, tipo, fazer uma listinha ali e tal, porque eu queria muito falar sobre isso. Mas eu vi, na semana passada, uma senhora japonesa que ela começou a fazer exercício físico aos 80 e agora ela, tipo, com 96 é professora. E tem vídeo, e ela super animada e tal. Aí eu vi uma outra senhorinha brasileira que ela tem 100 anos e ela está há 11 anos fazendo exercício com o personal dela. Gente, que bonitinho. Que legal. Você Você viu sabe? o Drauzio Varela? Tudo bem que ele não começou hoje, mas ele acabou de completar, tem alguns poucos meses, o principal circuito das maratonas do mundo. Ele tá com 86 Sim. anos? É, o Drauzio, acho que é por aí. E assim, Gente. eu tenho pensado muito sobre isso e como
um dos meus objetivos é o da longevidade, ó, ele tá com 79 Achei. anos. 79. Como um dos meus objetivos é a longevidade, é preparar o meu corpo e tal, eu tenho gostado de ver essas mulheres treinando. Tem uma que Te estimula. porque aí até minhas amigas já sabem, assim, a Evelyn já sabe. E aí teve uma que tava com o cabelo bem curtinho, baixinha, ela, você. Aí ela já mandou, ai, sim, sabe? Então, Ai, muito legal. tá sendo, é bom a gente olhar pra isso também, sabe? Ter esse estímulo, ter essa visualização de futuro de outras mulheres que a gente não tinha, sabe? E Eu não são amo atletas, Mostrar que são... é possível começar depois de muito tempo. É, É possível é. hoje. Se a pessoa Então- de 80 começou, você Então, consegue. Eu adoro ver as gatas mais velhas na academia, treinando. É, Não então. aparece Eu esse amo. algoritmo pra mim, não, gente. Vou- Pra mim aparece vou mandar criança também. treinando crossfit, sabia? já via das crianças treinando crossfit Gente, também. passa- Fazendo o Passada. movimento direitinho e com a mãe. Aí Passada. você vê o quanto que o exemplo arrasta, né? Sim, É. sim, eu tenho até segundos. Eu amo. Ó, achei a gringa. Ela chama Chase Bird. É CHAYSE, Chase. E Bird é tipo de pássaro, só que com Y. Essa nunca apareceu. Encaminha pra mim. E ela é muito grande no TikTok, mas como eu sou uma senhora, eu sigo ela no Instagram, né? E é muito legal, porque ela fala sobre corrida, ela fala sobre exercício. Eu gosto, daí ela mostra, tipo, como que ela fazia, por exemplo, um agachamento há 2 anos atrás. E como que ela tá fazendo esse agachamento hoje. Como ela evoluiu. Que evoluiu. Gente, Mostrando isso é como muito que bom, né? assim. E é muito legal, porque aí você vê, tipo, ela falando sobre como que ela ainda tá longe do que ela gostaria de chegar, mas ela entendeu que é o momento dela e é onde ela tá. E isso faz parte da sua evolução, e que a evolução de cada um é uma evolução muito individual, assim. Mas e é isso que eu acho legal dela, assim. É que nem na corrida, né? Eu entrei nesse mundo agora tem 1 ano. E o meu objetivo, quando eu comecei no ano passado, eu falei assim, eu vou correr 10 quilômetros até o final do ano. Só que eu acabei correndo antes, porque como eu tive um professor que foi me passando os treinos, nesse início, ainda mais que você tá começando, é muito... Fui redundante, né? Nesse início que você tá começando. Mas nesse início, você evolui muito rápido. Depois que você fica muito bom, a evolução ela não é tão rápida assim, porque é um refino. Mas aí eu comecei a ver muita evolução. Eu consegui correr 10 quilômetros super rápido. E eu não corria assim, nada. Eu corria 3 quilômetros, eventualmente chorando. Uhum. Aí eu fui e falei, dobrei a meta. Fiz a minha primeira meia maratona no ano passado. Ai, E que aí legal. é muito legal você perceber essa evolução. Uhum. Muito. Eu acho que isso é o que mais engaja, que nem com o jiu-jitsu, que me engajou muito. Porque eu tinha um exercício antes, né, pra aprender um movimento, e depois, no final da aula, que tinha aquele rolo lá, do nada eu aplicava o movimento, eu falei, caraca, Olha eu fiz ela. sem pensar, já peguei aqui, foi ali. Enfim, Muito legal. muito bom. Ó, gente, Ai. achei uma das que eu gosto muito de seguir, que ela é bem famosa, que é a Joan McDonald. E aí, ela tem 76 anos. Olha o Essa bração foi a evolução dela. dela. Que Sim. demais. Olha ela aos 46, tipo, né, vivendo ali sua vida normal, Ah, sem tá. aham. E aí, ela, cara, ela é demais. Eu sou muito fã dela. Ela mostra os treinos dela e mostra as evoluções também, ó. Muito legal. De como ela treina. Olha ela treinando hoje em dia com Caraca! 79 anos. Demais, Nossa, gente. muito Então, diferente. Olha esse isso- braço não. mais sarado que o meu. Então, Aham. isso tem me inspirado muito, assim, de, tipo, olhar essas mulheres. Porque tem isso também, é a sensação de, parece que, poxa, se eu tivesse começado a treinar aos 20, eu já teria 15 anos de treino. Cara, não, Não. sabe? Calma, vamos tentar, não tô atrasada, sabe? E, poxa, eu tenho só 35 anos, era pra eu estar me sentindo tão assim. Sim, sabe? parece que a gente não tá sempre correndo atrás de alguma coisa o tempo Do inteiro. outro, sabe assim? Dou uma comparação com outro que começou lá, sei lá quando, sabe? Sim. E sei lá Sim. como é que tá a cabeça do outro, o que aconteceu na vida dele, se aquilo é onde ele queria chegar. Porque a gente coloca a nossa expectativa em cima do outro. Então, assim, eu vi várias pessoas já treinando na academia, uma galera muito novinha, ainda mais academia classe média de São Paulo, com personal. Um povo, assim, que vai depois do colégio treinar com personal. Eu tenho visto agora treinando à tarde também. Tá rolando muito Adolescente isso. treinando, assim, fazendo os exercícios só de pezinho de máquina, É. assim, sabe? Mas tá lá, fazendo alguma coisa. Fazendo um negócio. Então, assim, é uma realidade completamente diferente também. Então, não tem como a gente comparar. E eu acho muito legal ver como que o nosso corpo, ele consegue se adaptar independente da nossa idade, sabe? Isso é muito legal, isso é muito... Ai, não sei, me dá um estímulo. Ai, eu tô toda Endorfinada. tô toda estimulada com esse programa Eu hoje. quero ver, porque pra mim nunca apareceu
esse algoritmo, me manda. Vou porque te eu mandar, porque aí pra você vai aparecer curtir e pra vai aparecer mim. as próximas. Mas eu acho que exatamente. Quero também. Isso é muito legal. A gente tem que muito se inspirar nas pessoas, sabe? Não se Uhum. comparar ou ficar frustrado. Exatamente. Exato, também Seja acho. em relação a estilo de vida, corpo. Cara, se inspira, né, na dedicação da pessoa e tudo mais. Mas não se compara nem fica frustrado. E isso que você falou é muito legal, porque às vezes tem aquela pessoa que a gente mais admira. Fala, nossa, que corpo sarado, mulher maravilhosa. E quem disse que ela se sente assim? Uhum, Quem total. disse que ela É. se enxerga assim? É, tem isso Isso é também. muito louco. Ai, gente, eu tô tão inspirada. Nossa, com eu esse tô programa. assim, foi hoje eu vou tudo. treinar. Eu vou malhar de novo. Gente, eu tô pronta demais. Nossa, foi incrível. Nossa, Thaís, Delícia. eu amei, eu amei Delícia de muito. programa. Quer ser a nossa especialista que vem aqui toda semana e fala: Oi, gente, não sei o que. Aí eu quero, me chama pra comentar aí as coisas. Exatamente. Muito bom. Quero agradecer demais a Bold, que patrocinou esse papo, esse programa. Palmas pra Bold. Foi tudo. Quero agradecer Thaísa tá aqui com a gente. Se você não conhece, vai conhecer agora. Colocamos todos os arrobas. Leal Thaísa. E ela tem lá a turminha dela. Ai, conta do pessoal do Desafio Leal. Ah, não, porque eu faço às vezes desafio. Eu tenho uma comunidade, né, na Isso. verdade. Porque eu Que é acredito tudo. que... Eu não gosto de jogar informação e sair correndo. Uhum. Ah, eu fiz a dieta, saí correndo. Eu quero saber se a pessoa realmente seguiu, né? E eu acho que quando a gente tem apoio e acompanhamento, e não só de um profissional, mas de outras pessoas que estão na mesma Pessoas. vibe. Porque você tem as suas amigas, vocês não ficam assim, ai, amiga, vamos fazer isso, vamos treinar no final de semana. Uhum. Você viu isso aqui? Olha aqui. Então eu acho que esse apoio é muito legal e muitas vezes as pessoas não têm apoio dentro de casa. Sim. Uhum. Né? Pelo contrário, às vezes as pessoas próximas são as que mais desestimulam. Então, na comunidade Leal, eu ensino sobre os alimentos, eu ensino sobre comer, tem receitas. E a gente tem um grupo, né, no WhatsApp e a gente consegue ter essa conexão. E, cara, é muito profundo, são muito profundos os relatos, assim. É uma coisa surreal. Comunidade legal. demais, Ai, né? A gente tem tô aqui os nossos emocionada. Imaginers, a Que gente são ama, tudo. porque quando a galera vem é super acolhida também. Então acho que vão amar te conhecer. Ai, que bom, Tenho gente. certeza, foi tudo. E pra quem quiser conhecer a Bold, a gente vai deixar os links também aqui na descrição, tá? Pode inclusive comprar as caixinhas que vocês estão, quem tá assistindo a gente no Spotify e no YouTube está vendo, que é super fácil também, né? Bom pra você entender quanto você consome e tal. Não, e o truque de Bem deixar na bacana. bolsa, assim, salva de um jeito. De um Gente, jeito. eu acho que assim, é obrigatório você ter uma barrinha de proteína na bolsa, gente. É um Eu. negócio que Sobrevivência, eu falo assim, sobrevivência. Hoje, É hoje eu isso. fiz isso, eu comi Hoje- no carro vendo. Hoje, isso isso. chegou falando. Tipo, hoje ela foi salva pela barrinha pela dela. barrinha, porque é isso, você não sabe o que vai acontecer no teu dia, entendeu? E aí você tá sempre preparado com a tua barrinha ali, fica suave, né? Sempre importante. Ai, gente, foi Amo. tudo esse Foi episódio. demais. Gostou? Eu adorei. Você gostou? Você se soltou agora? Eu adorei. Foi demais. Foi Eu tudo, gaguejei, eu falei não, bem. não, Não, você você estava foi perfeita. Maravilhosa. E também quero saber se imaginers que estão nos ouvindo gostaram do episódio. Pode comentar pra gente. Manda pra gente, Imagina Juntas _ no Instagram e no Twitter, no TikTok, Imagina _ Juntas, tá bom? E estamos aí também no YouTube. Você que não sabe, você pode assistir, porque nós somos também um podcast em vídeo. E no Spotify também. A gente Resistimos, tem vídeo. resistimos, mas estamos lá. Estamos aí, tá, gatas? Tudo por vocês. Tudo por vocês, meninas. Siga a gente em todas as redes, tá bom? E Amém. comentem muito o episódio. Beijo, até semana que vem. Beijo. Beijo!